em um mundo de fantasia. Na verdade, é na internet. Em que os filmes são analisados. Também tem biografia, entrevista, debate, um monte de coisa, né? Sim, um podcast se destaca. Podcast Cinemação. Só no cinemação.com. Seja bem-vindo ao podcast Cinemação 334. Eu sou Rafael Arinelli e somos a Resistência. Eu sou Carissa Vieira e nós estamos sob o efeito de um psicotrópico e você vai morrer. Muito bom. Aqui é Cláudio Gabriel e quem nasce Bacurau o quê? É gente. É isso aí, cara, é gente. Mas eu gostaria de saber se era bacuraense. Bacurauense. Faz mais sentido. Eu sou Daniel Cury e na minha cabeça Bacurau se passa no mesmo ano em que Divino Amor. Olha aí, será que existe aí um mundo paralelo de Kleber Mendonça? Um futuro distópico que cada lugar ficou de um jeito, né? Cada lugar foi pra um lado. Nenhum menos terrível que o outro. Pra mim é um futuro distópico, é verdade. Não, é que o do Divino Amor é um pouco, mas sei lá. Faz um pouco de sentido que seja, sabe? Tipo, no sertão tá daquele jeito, na capital tá do Divino Amor. Mas de outra, é isso aí. Então, pra mim é uma distopia pernambucana. É verdade, é verdade. Uhum. Tudo com esse olhar crítico de Kleber Mendonça Filho, nosso Black Mirror do sertão. Muito bem, meus amigos, estamos aqui neste podcast Cinemação 334 para bater um papo sobre este filme que é um dos filmes aí que tem chamado mais a atenção da crítica, do cinema nacional e tal, que é o filme Bacurau, que estreou agora, né, essa semana, e a gente vai poder conversar com ele. Obviamente, né, que você que acompanha o Cinemação sabe que aqui vamos dar spoiler, então se você não assistiu o filme, porque tá estreando agora também, né? Um filme que a gente tá lançando esse podcast meio que em cima. Lançando em cima até pra combinar datas, né? De várias estreias. De outras coisas que vão vir, e exatamente. Porque o filme teve várias pré-estreias, então a gente teve a oportunidade de assistir, né? Exato. Isso foi muito legal, inclusive. O filme tem chegado um pouco mais além das grandes cidades. Isso é muito, muito bom. O nosso papo aqui, a gente vai destrinchar o filme, então você que não assistiu o filme, ou você que não quer tomar spoiler e tal, dá um pause, vai lá, escuta outro podcast e tal, depois volta aqui. Assiste Bacurau, vai lá assistir Bacurau, volta aqui, escuta nosso podcast, manda seu comentário, faz o pacote completo. Estamos falando de cinema nacional, sempre importante esse apoio, né? E a gente trouxe duas pessoas aqui para bater esse papo com a gente sobre o filme. A primeira delas é a Carissa Vieira, que já esteve aqui com a gente e que também é muito conhecida no YouTube pelo seu canal, né, Carissa? Qual que é o nome do seu canal? Carissa Vieira, porque, como eu digo sempre, eu sou uma pessoa muito criativa na hora de botar títulos, aí eu botei o meu nome. Mas é a melhor coisa, eu vejo todo mundo fazendo isso, eu acho que é ótimo, porque, cara, tem coisa mais de identidade própria do que seu próprio nome? É uma estratégia, inclusive, de marketing pro futuro, né? A pessoa não ficar com aquele nome criado, que daí depois cria confusão, então é legal. Carissa, diz pra gente o que você fala lá no seu canal no YouTube, como é que tá lá, é só entrar lá em YouTube e digitar Carissa Vieira, já encontra você. Digitando só Carissa Vieira me encontra assim, e eu falo sobre filmes e séries, mas na verdade eu falo muito sobre questões de representatividade dentro da cultura pop, né? Dentro do cinema, dentro da TV, enfim. Pô, bem que legal. Focado pra isso, assim. Cara, muito legal esse trabalho. A Carissa já esteve aqui com a gente, então você que, né, acompanha o podcast do Cinemação já está reconhecendo a voz dela, assim como o nosso outro convidado, né, o Cláudio, que aqui está também. O Cláudio está se tornando uma pessoa, assim, conhecida em território nacional. Agora o cara escreve pra Preview, escreve pra Folha, o cara é um, né... Incrível. Daqui a pouco ele não vai aceitar mais participar do Cinemação, ele vai falar, não, só na CBN, assim.
Começar a pedir cachê aqui daqui a pouco. Exatamente. Como é que tá essa vida de escritor, Cláudio? Não, tem vida de escritor, não. Que é vida de trabalho duro pra conseguir nosso pouquinho pra sustentar, né? Uhum. O pessoal pode me encontrar mais lá no Senta Aí, que é o site que eu sou editor-chefe, sou repórter lá também. Sentaí com 2as.com. E com textos, assim, de vez em quando tá lá, né? Abre a folha, tá lá um textinho do Cláudio. Claro. Aproveitando até, provavelmente, não sei se será, acredito que vai ser nessa semana, mas se vocês procurarem, deve ter um texto meu sobre o livro Horror Noir, que é um livro bem interessante, falando sobre representatividade negra no cinema de terror. Pô, foi lançado esse ano no Dark Side, bem legal. Então aí também uma dica, né? Se o pessoal quiser dar uma procurada depois. Cara, sensacional, olha isso, convidados aqui prontamente apresentados e vamos bater então esse papo sobre Bacurau, filme brasileiro com spoiler, né? Vamos bater esse papo aqui agora, logo depois do quadro Repercussão. Confira o que rolou durante a semana. Eu começo. Agora no Repercussão. Chegou a hora de falar de filme brasileiro, chegou a hora de falar sobre filme nordestino, chegou a hora de falar sobre um filme com DNA brasileiro, isso que é o mais importante, né? E se você quiser participar dessa conversa de alguma maneira, mande seu comentário. Você pode acessar o cinemação.com, né? Lá dentro do nosso site você vai encontrar o post desse podcast, vai encontrar vários outros posts sobre várias coisas, e dentro desse post você vai ter lá a área de comentário. Dentro da área de comentário você pode escrever o quanto você quiser, aí a gente vai receber seu comentário aqui e vai ler. Agora, você não quer entrar no site, você quer mandar um e-mail para ser mais rápido, por exemplo, então tem o contato@cinemação.com. O e-mail do podcast do Cinemação, o e-mail do site do Cinemação é este, contato@cinemação.com. Fácil, rapidinho, você escreve, chega aqui para mim e pro Dani, a gente vai separar esse comentário para poder ler aqui nos próximos podcasts. Além disso, você também vai encontrar o podcast do Cinemação em todos os aplicativos de podcasts aí que você tenha. Então a gente está no Spotify, a gente está no Deezer, a gente está no Google Podcast, a gente está no YouTube, a gente está no SoundCloud, a gente está em tudo. Basta você procurar por Cinemação. Cinem, abre parênteses, ação, fecha parênteses, você vai encontrar a gente lá. Conteúdo de primeira, sempre publicado semanalmente aí para vocês conseguirem, né, acompanhar as novidades do cinema. Então vai lá no cinemação.com e confira tudo que a gente está produzindo para vocês. E aí você ouve o podcast, você curte o podcast, você divulga para os amigos, você comenta. Qual é o próximo passo? É ser um patrão ou uma patroa do Cinemação. E aí você vai contribuir com valores a partir de R$1 por mês, apenas R$1 por mês, e claro que pode ser bem mais se couber no seu bolso, se você achar que a gente merece, e com isso você vai fazer parte do nosso grupo no Facebook, do nosso grupo no WhatsApp, que está sempre agitado com a galera conversando, e vai receber presente anual do Cinemação todo ano. Então, entra lá no botão Contribua no cinemação.com ou já vai direto cinemação.com/contribua. Tem o Padrim, tem o Apoia-se, tem o Patreon. O Patreon é em dólar, o resto é em real. Você escolhe o valor que a gente merece, dá uma olhadinha lá no que for melhor, que você acha que é melhor pra você, pro seu bolso, pra todo mundo, e aí você vai virar um patrão ou uma patroa do Cinemação, vai fazer a gente melhorar ainda mais a qualidade e vai dar um próximo passo no seu gosto por podcast, porque afinal de contas é importante valorizar a produção dessa mídia tão importante no nosso país, que agora tá bombando inclusive, né? E chegando aqui na parte onde as pessoas saíram dos seus armários, né, e mandaram seus comentários aqui pra gente, tenho aqui um comentário recente, que quem mandou foi nosso companheiro aqui de Cinemação, né, um autor talentosíssimo, um cara que sabe escrever como poucos, Bruno Sork, e ele escreveu no nosso podcast Cinemação 333, Era Uma Vez em Hollywood. Ele falou o seguinte: salve, salve, rapaziada! Faz tempo que não gravo um podcast, mas admito ter um orgulho imensurável em ser citado por aqui. Toda leitura de e-mails, aparentemente meu plano maquiavélico de postar toda segunda-feira tem dado certo. Gostaria de usar o espaço para concordar e discordar.
abordar. Olha aí, o plano maquiavélico dele tem dado certo, porque além dele publicar, a gente lê ele aqui. Então o cara E hoje você não citou os últimos posts do site, verdade. Mas citou o comentário, ou seja, foi bem esperto. É verdade, seu plano tá funcionando, Bruno. E aí ele continua, né? Concordo que o filme realmente precisa de uma certa noção sobre o caso Tate Manson. O público que desconheça deve perder muito da atenção. Porém, eu discordo que a maioria das pessoas não saibam. Por anos foi muito falado e sempre ressuscitam essas matérias. Sejam falando de algum problema de Hollywood, algum crime envolvendo famosos. Falaram muito também quando Marilyn Manson foi ligado ao massacre em Columbine através de sua música. Reanimaram este caso e até mesmo há pouco tempo, quando o próprio Charles Manson morreu na cadeia em 2017. Cara, eu concordo com você em partes, porque eu vou te falar, Bruno, eu mesmo não tinha tanta afinidade com esse lance aí do caso da Sharon Tate com o Manson. Sabia que tinha acontecido alguma coisa, mas eu não, fui pesquisar mesmo pro podcast. Desculpe minha ignorância. E aí ele continua, né? Fora que tem 2 pontos aí. O primeiro, que todo fã de Tarantino sabe que o filme abordará, mas de fato essa não é a grande maioria. O segundo ponto é que desde que as filmagens começaram, a mídia falava mais sobre o possível caso que seria abordado no longa do que da dupla Pitt-DiCaprio. Bateram bastante nessa tecla. Subverter expectativas é uma das armas que o Taranta, olha a intimidade, né? O cara tem intimidade. Taranta é legal. É muito paulistano chamar de Taranta. Faz questão de carregar na cintura. Seja no assalto que não vemos, em Cão de Aluguel, ao Hitler morrendo em uma menção de cinema no Bastardos Inglórios. Então é satisfatório ver esse final tão incrível. Tarantino está maduro, narrativamente impecável, insere mais dramas, mais comédia e uma violência ainda mais pesada e absurda. Com belas homenagens, ele consegue espantando o público que não faz questão, aumentando sua minutagem com a edição mais preguiçosa e está mais magnético para os que o amam e entendem a sua proposta. Para encerrar, é um filme mais Kevin Smith de sua trajetória, deu um peso maior do que normalmente dá para a amizade em suas obras. Que final maravilhoso! Como o Rafa disse, ele domina essa arte. Um abraço aos amigos e, como sempre, parabéns pelo episódio. Olha aí, o Bruno conseguindo, com um plano maquiavélico, dominar os assuntos aqui dentro do podcast Cinemação, mas sempre com essa qualidade de análise que ele tem, né? Isso que é sensacional. Sim, e eu tenho um comentário aqui bem breve do Douglas do Espírito Santo. Ele comentou lá no 329 do Rei Leão e ele falou o seguinte, ele foi meio sarcástico, né? Resumindo, o problema do Rei Leão novo é o mesmo do decepcionante e esquisito documentário A Marcha dos Pinguins. O documentário francês usou pinguins de verdade, mas com dubladores dialogando. Na versão francesa, na americana é com narração do Morgan Freeman pra variar. Então ele meio que zoou o Rei Leão, colocou A Marcha dos Pinguins e deu um resumo do filme aqui. E foi bem interessante, dos muitos comentários que a gente teve do podcast do Rei Leão, que fez bastante sucesso, né? Fez sim. Bacurau é o que significa? É um pássaro. Mas tá extinto já, né? Aqui não. Ah. Não, mas é que ele só sai de noite, ele é bravo. A gente tá sendo atacado. Você quer viver ou morrer?
Chegava aos cinemas no dia 29 de agosto de 2019 o filme Bacurau, filme dirigido pelo Kleber Mendonça Filho e com o Juliano Dornelles, né? Os dois aí fazendo essa direção a 4 mãos do filme. Eu geralmente gosto de trazer aqui com quanto que o filme foi feito, quanto que o filme arrecadou, mas como a gente falou, né? O filme está estreando agora, essa semana, então não existem números oficiais nem de qual foi o budget dele, nem de quanto que ele arrecadou, mas é importante dizer que esse filme, ele já levou o prêmio do júri, né, em Cannes, que foi o grande prêmio aí que esse filme recebeu até agora, mas ele também já levou também melhor direção, melhor filme e melhor prêmio, né, da crítica lá no Festival de Cinema de Lima, assim como o melhor filme internacional no Festival de Munique. Ou seja, é um filme que tem ganhado bastante espaço aí, principalmente no cinema internacional, por conta da qualidade e tal, e como que esse filme, né, tem sido bem abraçado pela crítica, né? E vale destacar também, Rafa, que o Bacurau estava quase indo pro Oscar, né, assim, quase sendo o filme, era um dos principais nomes. A Academia Brasileira de Cinema, né, acabou escolhendo o A Vida Invisível, do Karim Ainuz, para representar o Brasil nessa candidatura, mas com as novas regras do Oscar, que o Oscar agora vai poder selecionar outros filmes que não os indicados pelos países, né? Pode ser, não é impossível ainda, que como o filme vai passar no festival, no New York Film Festival, ele pode se enquadrar em alguma outra regra e quem sabe também ter essa chance. E fica o debate, né? Tem muita gente falando, mas foi mais certeiro mandarem o A Vida Invisível ou não, tem mais chance, acho que viram mais chance no fato de que a Amazon vai distribuir o A Vida Invisível, enfim, outro papo, mas e no fato de ter a Fernanda Montenegro, que acho que ela tem um nome também, mas acho que os dois estariam fortes o suficiente, imagino eu, e Bacurau não deixa de ser um filme importantíssimo, independente de qualquer coisa, assim, tanto pelo prêmio quanto pelo que ele representa e pelo que a gente vai discutir sobre ele aqui. É bom até ressaltar que esse ano, né, já foi feita uma mudança também, a Academia, né, o Oscar para 2020 mudou algumas regras, e como o Dani falou, inclusive o nome, né, o Oscar de filme estrangeiro, ele não vai mais se chamar filme estrangeiro, agora vai ser o filme internacional. Na verdade, antes era Oscar de filme em língua estrangeira, o que também alternava aí as traduções, mas enfim. Mas realmente, mudou um pouco a proposta, né? Assim. E mudou também um pouco as regras e tal, então assim, tem algumas brechas aí, talvez a gente possa ser surpreendido, quem sabe, de repente. Então, Dani, diz pra gente, né, um filme aí que tem ganhado muito espaço no cenário internacional, é um filme que mistura muitos gêneros, né? A gente tem western, gore, tem drama, tem ficção e tal. Um projeto aí do Kleber junto com o Juliano, que era um projeto que já tinha 10 anos que estava na gaveta, os caras escrevendo, e aí espera porque vai sair Aquários, e aí espera porque tem outra coisa e tal. No fim o projeto saiu e está sendo um sucesso. Então diz pra gente, quem é que completa essa ficha técnica de Bacurau? Então, dá pra citar também o Kleber e o Juliano são tanto diretores quanto roteiristas, né? Dividem as duas tarefas. A fotografia do filme é do Pedro Sotero, que fez a fotografia do Som ao Redor, do Aquários e do Gabriel e a Montanha. A montagem desse filme é do Eduardo Serrano. O Eduardo Serrano fez a montagem do Aquários, do Boi Neon, do Divino Amor e de um filme que é muito bom, que quando eu vi, eu até falei como que eu acabei não escrevendo sobre ele, infelizmente, mas que é muito bom, que é o John África, que é um filme muito bacana. A trilha sonora do Bacurau é do Matheus Alves, que fez a trilha do Aquários, e do Tomás Alves Souza, que fez a trilha do Cinema Aspirinas e Urubus, entre outros, claro, né? Só pra citar os principais. E no elenco a gente tem a Bárbara Collen, que tá bombando no cinema, né? Porque ela também tá no Coração do Mundo, tava no Aquários também, né? Tem a Sônia Braga, dispensa apresentações aí pros brasileiros. Tem o Thomas Aquino, que tava lá no Praia do Futuro, tá no 3% na série também. Tem o Silvério Pereira. O Silvério Pereira, quem não reconheceu, né, viu o rosto dele e, nossa, pera, eu conheço ele. Ele tava no Serra Pelada, no filme, mas ele fez muito sucesso com a novela A Força do Querer. Ele fez um personagem importante que deu bastante rebuliço na época. Tem também a Karine Telles, lá do Benzinho, lá do Que Horas Ela Volta. O Udo Kier, baita de um ator alemão
alemão / cinema americano, ele fez Melancolia, Blade, A Pele Não Vai Longe, entre muitos outros filmes. E tem ainda o Wilson Rabelo, o Carlos Francisco, Antônio Saboia, a Ali Willow, o Johnny Mars, o Chris Dubeck, o Brian Townes e a Lia de Itamaracá, entre muitos outros nomes, porque é uma cidade, então tem bastante gente. É uma cidade pequena, mas tem bastante gente. Bastante gente. Exatamente. Eu acho que eu vi muita gente falando do nome do Juliano, que apareceu assim do nada, muita gente não conhecia quem era o Juliano, mas o Juliano, ele é parceiro de longa data do Kleber, né? Sim. Ele é diretor de arte do Kleber de longa data, desde os curtas dele, então acho que também vale essa menção. Sim, fez o design de produção, né, de vários filmes do Kleber, e ele tem uns curtas bem legais, inclusive. Não vou falar aqui, mas eu vou indicar um no Plano Detalhe. Muito bem, muito bem. Acho que vale também ressaltar a direção de arte desse filme, né? Porque também ela tem coisas muito peculiares ali e tal, que é do Thales Junqueira. Thales Junqueira que trabalhou também com o Kleber lá em Divino Amor, Aquários e tal. O Divino Amor não é do Kleber, o Divino Amor é do... desculpa. Do Gabriel Mascaro. Exatamente, do Gabriel. Mas é mais ou menos sempre uma galera ali que meio que já se conhece. Então a gente tem o Thales Junqueira, né, fazendo a direção de arte, e também acho legal da gente falar da figurinista, né, que também é a Rita Azevedo Gomes, que também tem um trabalho importante aqui, porque é um filme que ele necessita muito também dessa estética visual, das roupas e tal, então acho que vale a pena citar esses dois nomes aí pra galera. E, né, já complementando também, pra quem for assistir o filme, quem tá aqui ouvindo a gente não assistiu o filme e tal, fica até o final do filme, porque tanto o Juliano quanto o Kleber fizeram questão de deixar uma mensagem no final do filme, dizendo que o filme, ele impactou cerca de 800 pessoas na sua produção. E o Kleber falou que eles fizeram questão de colocar essa mensagem lá, porque hoje em dia meio que você precisa, né, justificar alguns gastos, né, principalmente com dinheiro público e tal, que você precisa dizer que, olha, isso daqui é um filme que gerou renda e que ele teve, né, gastos, mas que deu emprego e tal. Em um país que a gente tem um problema com desemprego, acho que é sempre importante, né, uma obra dizer quantas pessoas ela impactou, né? Afinal de contas, estamos falando de uma indústria. Muito bem, Bacurau conta a história, né? Ele é logo depois ali da morte da dona Carmelita, que morreu aos 94 anos, os moradores de um pequeno povoado localizado no sertão brasileiro, chamado Bacurau, descobrem que a comunidade não consta mais em qualquer mapa. E aos poucos eles percebem algo estranho na região, né? Enquanto drones passeiam pelos céus, estrangeiros chegam pelas cidades pela primeira vez. E aí, quando alguns carros se tornam vítimas de tiros e cadáveres começam a aparecer, cria-se lá, né, um ambiente totalmente de guerrilha ali e tal, e a gente precisa entender o que está acontecendo, e eles precisam identificar quem que são os inimigos e criar algum tipo de meio de defesa, né, para sua cidade. A cidade que leva o nome de Bacurau. Mas uma coisa que eu acho que é importante, é muito legal para todo mundo e a gente espera que todo mundo que tá ouvindo o podcast já tenha visto o filme, porque ele é um filme muito legal de se ver sem saber muita coisa. Eu tinha visto o trailer, e o trailer foi muito esperto em não mostrar absolutamente nada, era só umas coisas meio aleatórias, assim, você só via que era uma tensão, dava o feeling do filme, mas não falava nada da trama. Isso é muito importante pra você chegar um pouco desarmado, sim, com perdão do trocadilho, mas chegar um pouco desarmado no filme pra poder ser surpreendido, né, por ele. Aí eu queria saber a opinião de vocês, né, a gente começar a discutir esse filme aqui, porque, Carissa, eu queria saber, assim, uma das sensações que eu tive foi que esse filme, ele tem um DNA muito forte nele, um DNA de direção, um DNA de fotografia, estético e tal, né? Ele tem uma presença muito forte, um DNA brasileiro acima de tudo, né? E a questão do filme ele ser transportado para alguns anos à nossa frente e ele ser também transportado para o Nordeste, ele tira um pouco essa conexão assim do momento atual que a gente vive. Mesmo assim, essa brincadeira do
futuro com passado que o filme faz e tal, uma brincadeira muito atual, né, pro nosso Brasil de hoje, do futuro e tal. A gente sempre tá relembrando coisas do passado e tal. Você sentiu esse forte DNA nesse filme, esse DNA tupiniquim, assim? Sem dúvida. É até engraçado porque logo tava tendo essas sessões de pré-estreia e tal, e um amigo assistiu e disse que eu acho que esse filme foi feito pra gringo. E aí ele falou isso num grupo que tinha várias pessoas que já tinham visto o filme, e aí todo mundo começou a comentar, e eu fui uma delas que, na verdade, eu acho o filme extremamente brasileiro, e óbvio, sendo pernambucana, é claro que, assim, eu acabo vendo talvez mais conexões do que outras pessoas, não tenho certeza, mas eu sei que pra muita gente que é pernambucana, assim, o filme acaba evocando mais coisa do que para pessoas de outras regiões, que eu acho que é algo que acontece com muita frequência nos filmes do Kleber, sabe? Uhum. Ele tem esses filmes que, ao mesmo tempo, são super brasileiros e que se comunicam com as pessoas de várias regiões, com vivências extremamente diferentes, eles acabam se comunicando com a gente que é de lá, por mais que eu não more mais lá, de uma maneira muito particular. É muito, muito curioso, assim. E eu acho que ele acaba trazendo questões que, óbvio, se relacionam muito com o atual momento que a gente vive no Brasil. Chega a ser engraçado, porque a gente pensa que esse filme vem de antes, né? A ideia do filme vem de antes. Para esse filme sair em 2018, ele foi gravado um tempo antes. Eu lembro quando abriram a seleção de elenco. Então, assim, já faz um tempo que esse filme entrou em produção e tal. Então, não é do governo atual, não tem nada a ver com o que está acontecendo no Brasil nesse momento. Exato. Mas, ao mesmo tempo, ele se relaciona muito com o momento que o Brasil vive. E não só o Brasil, né, mas assim, óbvio, a gente vive um momento muito particular no mundo de um modo geral, mas como a gente é brasileiro e a gente tá vivendo isso aqui agora, assim, a gente acaba, obviamente, enxergando muito como parece com esse momento que o Brasil vive. Mas é um filme que ultrapassa muito isso, porque ele fala de questões tão intrínsecas ao brasileiro, sabe? Muitas questões, inclusive, que o brasileiro ele não quer enxergar e que eu acho que aí ele pode bater muito em algumas pessoas e cutucar feridas, assim, porque a gente é um país muito cheio de questões escondidas, né, que se mostraram um pouco mais nos últimos tempos, mas assim, existem muitas questões do brasileiro. O brasileiro que, por exemplo, quando sai do Brasil e descobre que ele não é visto como branco, ele é branco só dentro do Brasil, sabe? As questões de ser nordestino e ser do Sudeste, do Sul, como algumas pessoas se enxergam como superiores por virem de outras regiões. Enfim, o filme vai usar toda essa coisa distópica, mas para falar de uma realidade que é muito atual e que não é de hoje. Ela vem de muitos anos e ela tá vindo a público, talvez, com uma frequência maior agora, sabe? Então eu acho que ele mostra isso de uma maneira muito interessante e que talvez não seja tão palatável assim para muita gente, justamente por bater em questões que não são confortáveis. Mas, enfim, e acho que tem muito DNA do Kleber, mesmo sendo um filme com o Juliano. Então, eu acho que ele mescla muito, sabe, características dos dois, até porque o Juliano trabalhou com o Kleber antes, então muito do que a gente vê em alguns filmes do Kleber, a gente vai tá vendo um pedacinho do Juliano ali também. Tem um curta do Kleber, né, o Recife Frio, que eu acho que ele já flerta um pouco com a ideia da distopia, e já faz tipo 10 anos, eu acho, que o curta foi lançado. É completamente diferente de Bacurau, mas ele tem um pezinho assim, né, nessa coisa do cinema que é distópico, ele gosta muito de cinema de gênero, então assim, o trabalho dele como um todo, a gente vai enxergando algumas características que a gente pode ver em Bacurau também. Eu acho interessante porque você falou isso, dessa parte de distopia e tal, e eu vi uma entrevista do Kleber dele falando assim que você colocar umas letrinhas logo no começo do filme que é, num futuro próximo, num futuro distante e tal, enfim, ele já no começo do filme, ele simbolizar que aquele filme não se passa exatamente na época onde a gente tá, que tipo, isso é uma coisa pra frente, ele falou, é o melhor investimento em efeitos visuais, né, em efeitos que você tem
porque a partir do momento que você coloca essas letras, você abre um leque para as pessoas que estão assistindo, já meio que descola aquilo ali da realidade, sabe? Então ele falou, é muito barato você fazer isso e cria toda uma outra expectativa para com o filme. Isso é muito interessante. Né? Sobre essa questão do Juliano, eu tava pensando, o Kleber não é muito sanguinolento, né? Eu acho que isso veio um pouco mais do Juliano, né? Essa coisa do... Não que, claro, o Kleber sempre flertou com o horror, né? O filme de horror, os filmes dele, curtas dele já faziam isso. O próprio Som ao Redor tem um clima, né? De tensão, ele sempre teve esse clima, mas é legal que eu imagino que a característica mais sanguinolenta que a gente tem mais pro final caia mais, né, pro Juliano Dornelles. E esse assunto que vocês estavam falando dessas coisas, assim, do brasileiro que se acha, né, enfim, dos preconceitos regionais e tal no Brasil, eu lembro que me bateu muito naquele momento, assim, eu achei muito, muito legal, muito importante, eu senti muito aquele momento em que os personagens, né, da Karine Telles e do Antônio Saboia, né, que é os atores, que são os motoqueiros, né, na hora que eles são mortos pelos gringos, eu falei, nossa, que muito louco, eu achei sensacional isso, assim, como que... Aquela cena é incrível. É incrível porque, assim, tipo, pra esses gringos, a vida daqueles dois não vale, né, nada da mesma forma que não vale, pra eles não vale a dos outros, dos moradores da cidade, né? Sim. E aí eu fiquei muito assim, falei, nossa, é muito interessante isso, né? Eu percebi na hora e até é verborrágico, né? Porque um deles fala assim, vocês matou um dos seus, porque eles mataram 2 caras, né, da cidade, os motoqueiros lá. E antes eles estavam falando que eles não são de lá, eles são de outra região e tal. Eu achei muito legal. Então, esse filme, comparando com os anteriores do Kleber, ele é um pouquinho mais... Não tá tanto nas entrelinhas, tá? Ele não se preocupa nem um pouco em botar aquilo lá na linha do diálogo, né? Embora tenha um pouco lá no Aquarius e nos outros. Tem sempre um pouco, mas acho que ele ao mesmo tempo em que ele tem tantas metáforas e tantas coisas a serem interpretadas, ele tem muita coisa que tá lá, né, falado mesmo pra todo mundo ouvir, que às vezes, e que também conversa com os dias de hoje, né, tipo, às vezes é importante você dizer o óbvio, né, aquela coisa do falar mesmo. Essa foi uma das justificativas que ele deu quando ele falou que coloca no final, falando assim, este filme impactou cerca de 800 pessoas na sua produção e tal. Ele falou isso, às vezes a gente tem a necessidade de escrever uma coisa óbvia na tela para que fique completamente entendido o que as pessoas estão assistindo, né? E outra coisa que eu achei interessante também foi que quando eles estavam escrevendo, porque é um projeto de 10 anos esse, e aí o Kleber e o Juliano, tipo, conversando bastante e tal, e o Juliano falou assim que eles estavam conectados. Então o Juliano falou assim, geralmente o ato de você escrever é um ato meio solitário, você tem que parar, fica escrevendo, reler, redige e tal, né? Vai fazendo o seu processo ali criativo. E ele falou que nesse processo de Bacurau, não, eles estavam, sabe, sempre com a internet ligada, sempre conversando e tal. Então ele falou que muita coisa, assim, que conforme eles iam escrevendo, iam fazendo o primeiro tratamento, segundo tratamento, terceiro tratamento do roteiro, às vezes eles pegavam uma notícia, acontecia alguma coisa, tipo, muito chocante, como, por exemplo, as mortes lá nos presídios, né, e tal, que acontecia também lá no Nordeste, que acontece ainda no Nordeste, e aí ele pega essa questão violenta e de alguma forma ele tenta encaixar isso dentro do filme, sabe? Então ele falou que o fato deles estarem tão conectados também ajudou para que a narrativa também ganhasse uma certa atualização, né? Viu alguma coisa estranha na estrada, não? Não vi não, por quê? Erivaldo chegou com o caminhão-pipa todo furado de bala, cara. Acho que é melhor tu voltar. Era engraçado, o povoado não tá nem no mapa, né? É Bacurau. Eu sei, ela falou que o nome era Bacurau, mas a gente não achou no mapa e tá sem sinal, né? Sobre essa questão da violência, tive na pré-estreia que teve aqui no Rio, né? E aí eles chegaram até a comentar sobre isso. E o Kleber falou bastante que a inspiração maior deles para essa questão toda da violência foi o Paul Verhoeven, que é muito de uma situação meio explícita, né? Mas de ser uma violência sempre uma tentativa de fundo narrativo, né? De ser uma parte da história, não ser algo gratuito, como por exemplo no torture porn, né?
desse tipo de movimento que usa mais a violência como uma ferramenta dentro do filme, né? Mas falando um pouco dessas questões, eu acho que uma coisa que me chamou atenção muito e me chamava atenção toda hora no filme é como ele parecia o tempo todo um filme dos dois de uma paixão muito grande por cinema, assim, porque ele é um filme que tem referência de muita coisa, muitos gêneros, e eu via muito ali, e aí, vendo nas entrevistas depois, né, percebi que isso realmente era a intenção do John Carpenter, né? Eu acho que era, pra mim, a influência mais clara dentro do filme, e pra mim ele também tem, chegar a falar do Faroeste, mas pra mim ele tem um lado mais forte, assim, do Glauber Rocha, sabe? Desse lado de misturar um pouco desse horror social, né? Que o Carpenter sempre fez, junto com o lado de brasilidade. Pra mim, esse filme, tipo, ele exalta toda uma brasilidade, e isso que me chamava muita atenção. De ser um filme que a gente, obviamente, pode relacionar com o nosso tempo, mas que ele parece um filme meio atemporal, assim, dentro dessa questão. Ele é um filme que, pra mim, tá muito, muito ligado com essa questão da história do Brasil, e muito menos ligado com a questão da atualidade, sabe? Acho que se a gente, por exemplo, visse esse filme nos anos 60, a gente provavelmente interpretaria da mesma maneira que está interpretando hoje. Assim como a gente visse nos 90 da mesma maneira. Porque parece um filme meio que ele repete a história do Brasil, que é uma história que vive em ciclos, né? Exato. Acho bem interessante. Cara, e isso foi a coisa também, assim, que pra mim chamou muito a atenção. Até por isso que eu comecei esse podcast justamente falando sobre essa questão do DNA, sabe? Porque eu acho que ele é, acima de tudo, um filme que ele vai nessa veia brasileira, assim. E essa questão, justamente da história meio que se repetir, eu acho de uma ironia e de uma felicidade muito grande, assim, do Kleber, do Juliano e tal, colocarem no filme essa questão que você vai assistir um filme que se passa num futuro, você tem pequenos elementos ali que demonstram esse futuro, tipo, você não precisa ter uma alta tecnologia, efeitos visuais e não sei o que e tal, pra mostrar esse futuro, e ao mesmo tempo ele conta pra gente quase que a história de Canudos, sabe? Aquele massacre, um genocídio que teve, e assim, parece que a história se repete, e vem um pouco também dessa questão, dessa guerra, né, entre o passado e o presente, o futuro, assim, e tal. O filme, ele meio que quer contemplar um pouco isso também, né, porque a partir do momento que ele vai colocando essas gerações em conflito, tipo, uma sociedade de primeiro mundo, como os americanos e tal, que estão indo lá no interior do Nordeste para caçar pessoas e tal, cara, isso é tão simbólico em tantos meios, né? Inclusive, quando a gente saiu do cinema, eu até falei pro Dani, eu falei, acho dificílimo esse filme ir pro Oscar, porque, olha, seria icônico o Oscar colocar esse filme lá, tipo, como o melhor filme internacional, mostrando os americanos se apropriando de, né, indo em terras estrangeiras para caçar seus nativos. Tipo, é uma coisa muito simbólica. Não sei se a academia tá pronta para esse tipo de autocrítica, sabe? Desse lado da história se repetir, né? É até interessante como o filme até diz explicitamente isso com a questão do museu. Ele demonstra lá claramente como a história se repete dentro do lugar e como o lugar tá acostumado desde sempre a isso. Como se fosse um micro Brasil ali colocado em Bacurau, né? Sim. Essa coisa do filme ir pro Oscar e tal, eu acho que até no Brasil eu já achava meio impossível, quase impossível, ele ser selecionado aqui. É verdade. Não é um filme que... Ele faz muitas críticas a muitas coisas, não é um filme exatamente palatável, não é um filme que agrada tanta gente. Ele agradou muita gente, é fato. Mas não é um filme feito para agradar as pessoas, que vai trazer uma história que não tenha tantos problemas. E o Brasil tem um histórico em escolher filmes que são mais... menos críticos, digamos assim. Inclusive, não reclamando da escolha. Acho que, inclusive, pelo menos esse ano a gente teve um diretor maravilhoso sendo escolhido. Sem dúvida. Porque é um bom diretor de verdade. Agora, assim, eu achava desde o início que, assim, nem no Brasil Bacurau seria escolhido, até porque o Kleber tá sofrendo retaliação desde Cannes, né? Sim. Tem muitas questões aí com ele. Tem gente indo atrás dele cobrando dinheiro indevido e coisas do tipo, então assim... Sim, não, e não é nem desse Cannes agora, né, desde lá de Aquários, quando ele levanta a plaquinha, falando do golpe e tal, tipo, ele é um diretor, assim, que ele já não era muito bem visto. Não tem medo né? de se manifestar, de falar o que sim, tem, faz sentido. Sim.
Mas é essa questão que a Carissa tá trazendo pra gente, porque realmente, assim, e eu achei muito interessante também a resposta dele, porque quando foram exibir o filme e tal, questionaram ele, né, a respeito do filme, falaram, você acha que o presidente deveria assistir Bacurau e tal? Ele falou, olha, o filme tem parte do filme é feito com dinheiro público, ele é um cidadão brasileiro, eu acho que ele tem todo o direito de ver o filme. Ponto, entendeu? Vai ver o filme se ele não ia entender, né? Mas tudo bem. Ele não ia entender, gente, desculpa. Na boa, a pessoa acha que, sei lá, enfim, não tem o que falar. Mas não ia entender, porque tem gente que não entende mesmo. Tem gente que vê e fala, é um pessoal se matando. O pessoal não consegue processar. Mas é muito interessante. Uma coisa que eu gosto muito desse filme é da coisa dos caixões, assim. Sim. Tipo, chega no começo, o caminhão passando em cima dos caixões, e aí você vê que é meio que, tipo, tem entrega de caixão lá. E no começo passa em cima dos caixões e a gente já vai pra um velório, né? Tipo, tudo o começo é tipo, mórbido. Então, assim, e já é meio que uma coisa assim, tem muita gente morrendo, não sei. Acho que é meio que isso, né? Assim, porque tem um acidente de uma pessoa que, né, um acidente lá do caminhão, logo no comecinho, e é um caminhão de caixões, né, que caiu e tal. Então é meio que, tipo, como se tivesse entregas de caixões. Sim. Então, assim, eu vi aquilo como uma coisa do tipo, sabe assim, morre muita gente, é uma coisa meio... Sempre teve matança na região, talvez, não sei. Talvez seja uma interpretação, assim. Mas a visão do caixão, a imagem dele, como algo se repetindo, é muito interessante justamente para mostrar a cidade, né, de Bacurau como... Seria um distrito, aparentemente, né, por conta do prefeito, que vai lá tentar se candidatar, pra meio que fazer a campanha lá, mas assim, os caixões dão essa ideia, né, de algo esquecido, de algo que ninguém se importa. Aí tem aquela coisa do prefeito chegar lá, despeja um monte de livro, né, como se fosse qualquer coisa. Lixo, assim, né? Como se fosse lixo. Que é meio que um monte de livro velho, tudo caindo aos pedaços. E depois tem aquela cena deles sorteando, né, meio que falando, gente, tem essa comida tá vencida, esse remédio aqui causa dependência, mas quem quiser... Sim. Por sua conta e risco, né? Que é uma cena interessante. Então isso vai formando justamente essa ideia de uma sociedade extremamente esquecida e violentada, enfim, totalmente às margens, e que é o que justifica a resposta deles como violência. Sim, né? lógico. O que justifica eles estarem preparados quase como porque tem tipo um forte, aí tem a pessoa lá que fica no canto que avisa todo mundo, tá chegando, sim, né, tal pessoa tá chegando na cidade. Mas sabe que isso foi uma coisa que me chamou a atenção, porque assim, ao mesmo tempo que é uma cidade esquecida e que as pessoas estão ali meio que sobrevivendo e tal, ao mesmo tempo ela é muito organizada, ela sabe, né, como funcionar ali. Isso me chamou muito a atenção, assim, como ela se auto-organiza. E até eu ia perguntar pra vocês, porque eu vi algumas críticas das pessoas falando que esse primeiro ato do filme, achando esse primeiro ato muito longo, de apresentação, parece que o filme não desenrola, não desenvolve e tal. E na minha percepção, esse primeiro ato, ele é justamente importante para ele dar toda essa base pra gente entender exatamente aquele ambiente onde a gente tá sendo inserido, né? Como que essa sociedade se auto-organiza, como eles se respeitam, qual que é a ordem das coisas, como que eles funcionam no seu dia a dia e tal. Eu vi também algumas críticas das pessoas falando, são muitos personagens, e aí parece que você vai se aprofundar em um personagem, só que daí você não se aprofunda, você volta pra outra história e tal. Então eu vi essas duas críticas como mais constantes do filme. E pra mim são coisas que não me incomodaram, porque eu acho que o filme ele é muito mais sobre a cidade, com essa população e como ela se organiza mesmo, como que ela sobrevive, do que propriamente sobre uma pessoa, sobre, sabe, a história de duas pessoas e tal, enfim. Então, pra mim, não me incomodou nem o primeiro ato longo, nem o fato de ter muitos personagens. Como é que vocês veem isso? Pra mim, não é longo, principalmente porque eu acho que não é um filme de desenvolvimento, né, de análise de personagem. É um filme onde a cidade é o maior personagem, onde Bacurau é realmente o grande personagem do filme. Então, aquelas pessoas fazem parte daquele lugar. Então, não é exatamente necessário desenvolver as histórias individuais, porque o que o filme mostra já é suficiente pra gente entender o que é Bacurau, como aquela cidade funciona. E assim, por mais que seja uma cidadezinha
no sertão, onde não tá próximo de um monte de coisa, onde no início do filme eles falam que muitas pessoas saem de lá, né? E que tem pessoas de todos os tipos vivendo ao redor do mundo, saíram de Bacurau. A gente vê que mesmo uma cidadezinha no sertão, ela é muito... Não é exatamente o termo que eu quero usar, mas eu vou usar esse termo pra frente, sabe? Assim, é uma cidade onde todo mundo tem espaço. Você vê que não é um problema os gêneros diferentes, a sexualidade diferente, cor, credo, não faz diferença para quem mora em Bacurau. Então, para mim também tem muito isso de é uma cidadezinha esquecida, mas ao mesmo tempo é uma cidadezinha que é muito mais avançada do que cidades maiores, sabe? Na forma de pensar e de encarar a vida. Que engraçado você comentar isso, né, Carissa? Porque você falou isso, a primeira coisa que me veio à cabeça foi assim, nossa, que bacana, né, essa visão, porque ao mesmo tempo a gente tá vendo que essa sociedade mais evoluída nessas questões sociais, assim, ela é caçada por uma sociedade rica e com um pensamento totalmente contrário a isso, né? Quer dizer, é uma coisa totalmente antiga. É que é a não aceitação da diferença, né? Que sim, mas assim, esse enquadramento social que a Carissa falou, ele parte só do lado da cidade mais pobre, menos desenvolvida e tal. O que a sociedade moderna que é ali, né, na visão que a gente tem, que é desses americanos e tal, não, eles estão fazendo outra coisa, eles estão fazendo quase com, né, a caçada e tal, né, essa visão de papel social, tipo, totalmente distorcido e tal. Então interessante esse ponto que você trouxe. Eu acho até interessante como o filme ele brinca com certo clichês dessa situação, né? Porque se a gente parar pra pensar, os personagens americanos eles são totalmente caricatos, né? E eu vi até as pessoas criticando em relação a isso. Isso pra mim é muito interessante como ele coloca essa questão, porque é realmente o objetivo de você transformar essas figuras tão caricatas, mas tão caricatas a ponto de elas fazerem uma ação tão absurda, né? Se a gente parar pra pensar, que isso se torne, vamos dizer assim, passível deles realmente fazerem isso, né? Eles são personagens tão bizarros, sabe? Socialmente, que pra eles chegarem e fazerem uma competição de matar pessoas é algo natural, né? Para esses pensamentos deles. E é interessante, por exemplo, como ele coloca essa questão da sociedade e tal, e da questão dos clichês mesmo, algo que me vem à cabeça aqui agora, do Lunga, por exemplo, né? Que ele é a figura total de um cangaceiro, mas ele, tipo, não tem traço nenhum daquele cangaceiro clássico que a gente tá acostumado a pensar primeiro assim, né? Do negócio do chapéu, de ter a pistola, de ser aquele homem másculo, né? Ele é totalmente diferenciado dentro disso. Igual todas as pessoas, diversas pessoas dentro da cidade, né? A cidade, como a própria Carissa falou, tem, por exemplo, desde a mulher que fica como se fosse portaria, né, entre aspas, da cidade, naquela primeira casa, é uma mulher trans, né? E você vê diversas relações, como toda essa convivência social existe comparado a um outro lado totalmente descabido de qualquer situação social, né? Até, eu acho, aquela cena que os americanos estão conversando, e aí ele tá falando sobre ter matado a criança, né? E aí ele chama o outro de nazista. Eu acho aquela cena de uma ironia tão incrível, assim. Eu acho ela muito, muito, muito interessante pra ilustrar bem essa questão. Eu achei interessante também essa coisa de chamar de nazista, daí tem todo aquele argumento que ele usa, né? Que eu achei muito bom, porque ele fala, né? Tipo, eu sou mais americano que você. Ou com quem diz, tipo, a nacionalidade tanto faz. Se é nazista, tem em tudo quanto é país, né? Inclusive, os Estados Unidos deve ter muito mais que na Alemanha. Mas isso também foi interessante porque, pelo menos pra mim, me mostrou até uma diferença no grau de desumanidade desses vilões, né? Então, esse cara, ele tem um mínimo de ética presente nele, ao contrário dos outros. E o personagem do Keir é tipo, ele atira no cachorro. E aquilo é pra mostrar o quanto ele tá realmente, assim, ele é uma pessoa totalmente insana, né? Então, eu achei bem interessante, assim. E aí, indo pro final, uma coisa que eu fiquei pensativo depois, na hora me passou batido, assim, foi o fato de que ele não é morto, ele é enterrado, né, pelos moradores, né? Eles colocam ele embaixo da terra. E aí isso me deixou pensativo porque, aí não sei o que vocês acham, mas assim, pra mim é quase como uma mensagem de, sabe assim, tipo, ao mesmo tempo que é algo do tipo, matar não adianta nada,
tem que enterrar, tem que deixar pra ser esquecido, mas ao mesmo tempo foi uma coisa do tipo, esse fascismo desse personagem, essa maldade nunca vai realmente acabar. Então a gente precisa, ela vai estar sempre debaixo da terra, ela vai estar sempre assombrando a gente pra gente estar sempre atento a ela. Mas eu vi como uma alegoria também nessa questão, né? Tô aqui pra pedir ajuda de vocês. Quem foi que fez isso? Não sei, Lunga. Por que vocês estão fazendo isso? Ontem eu vi um drone. Fica de olho no céu. You're on the countdown now. A gente tá sendo atacado. Você quer viver ou morrer? Kleber falou uma coisa que um menino foi perguntar, falando sobre que a violência seria diferenciada, tipo, demonstrada diferenciada quando é feita pelos moradores da cidade e quando é feita pelos americanos. E aí o Kleber falou que em nenhum momento, pra ele nem pro Juliano, aquela violência era um negócio pra ser exaltado, sabe? Ela, a todo momento, ela é feita de um negócio meio... de uma forma meio dura, sabe? De uma forma meio pesada. Tanto que ele falou uma coisa e aí eu, pensando no final do filme, eu falei, nossa, faz total sentido. Que personagens, eles acabam meio desolados, né? Eles não acabam celebrando, eles não acabam... É um negócio meio desolador de pensar. A gente vai ter que... E fazendo sentido até com o Daniel falou, a gente vai ter que lidar com isso pra sempre, né? Sempre a gente vai ter que lidar com essa coisa enterrada aqui, com essa questão que vai voltar sempre, com uma busca por simplesmente viver, né? Sim, exato. Mas você falando isso me vem muito... Eu até coloquei na minha crítica que eu escrevi, comecei ela colocando aquela frase que diz: não confunda a reação do oprimido com a violência do opressor. Pra mim isso é muito claro, assim, do Bacurau. Ele é um filme sobre a violência do oprimido como uma resposta a uma violência primeira do opressor. É uma questão de resistência. É uma resistência. Enfim, não é nem violência, é resistência, realmente. Pra mim isso é muito, muito claro e conversa até com a obra do Kleber, né? Sim, assim, sim. Conversa com a ideia, com o que ele traz na obra dele, que é sempre discutir sobre a sociedade, sobre pessoas oprimindo outras, sobre esse histórico do senhor de engenho, histórico escravagista do nosso país, que tá na sociedade e ninguém consegue, assim, ainda não foi superada, né? Nesse ranço que tem, que permanece. Né? Sim. E aí tem uma outra coisa, né? O Cláudio citou, né, o Lunga, né, personagem vivido lá pelo Silvério Pereira. Eu acho interessante da gente citar que, além disso que o Cláudio falou, né, o fato do cangaceiro ali, o líder, o cara que é o pensamento da resistência, ser vivido por um ator que é um ator LGBT. O Silvério Pereira, ele é casado, né, com o dramaturgo carioca, né, o Rafael Barbosa, casado há 10 anos com ele. O Silvério Pereira vira e mexe, vai em pré-estreia. No A Força do Querer, ele fez um personagem que era drag, enfim. Sim. E foi o que causou, né, enfim, Novela das 9, enfim. Ele veio na Breca do Rio também como drag. Exatamente. Então ele tem essa questão muito forte, inclusive na pré-estreia de Bacurau, eu não lembro agora onde ele foi com aquela faixa na boca, né? Censura não. Então é muito simbólico você ter como força de resistência, ou como símbolo de resistência daquela cidade ali e tal, essa figura que é uma figura que, como a gente bem falou, não tem esse estereótipo, né, do cangaceiro e tal, ser vivido por um ator LGBT e que faça essa questão também de ele fazer essa lembrança justamente da questão da censura, porque recentemente a gente teve também essa questão de que vários filmes com temática LGBT acabaram sendo barrados lá, né, pelo nosso presidente e tal, porque realmente aconteceu essa censura, né? Então eu acho muito simbólico, assim, a escolha desse personagem, a escolha desse ator e tal, para viver esse personagem, porque realmente é algo que precisa estar, né, nos holofotes e tal. E é algo sutil, e é isso que também me chama muito atenção nesse filme, e aí eu acho que isso pesa mais a mão justamente do Kleber, porque essas mensagens sutis, a própria construção de toda a história e tal, ela é muito bem construída, né? Ela é muito bem pautada, assim. Todo o arco ali, esse primeiro ato que é um ato longo, aí a gente tem um segundo ato ali que é
um pouco mais corrido ali, né, e tal, daí você tem um terceiro pra fechar realmente a história. Toda essa construção, passando pelos atos e tal, eles são muito bem encaixados, ele dá o ritmo necessário para cada etapa. Então uma das coisas que eu gosto muito no cinema do Kleber é justamente o fato dele trabalhar com essas sutilezas sem ficar entregando necessariamente tudo pra gente de forma rápida ou mastigada. E uma cena pra mim que representa muito isso dentro de Bacurau é justamente quando aqueles dois americanos, né, um casal, tenta caçar aquele senhor que tá fazendo aquela rega, e ele tá nu, né, fazendo a rega, daí ele entra pra dentro de casa, eles vão lá pra matar ele mata o cara, o americano. A mulher mata, a mulher dele mata a mulher ela que atira nele. Não, acho que é ele que atira no cara. Eu acho que que ela atira na menina, né? Eu acho que ela atira na menina. Não, acho que ela atira. Ela que atira no cara, porque ele vai ser... Enfim, não vou lembrar detalhes agora, mas ela que tá com a arma e ela que viu que o cara tava lá. Daí ele meio que não acerta e ela que acerta nele. Mas enfim. Eu entendi ao contrário, mas enfim, de qualquer forma, assim, quando existe essa cena e a menina americana, ela é alvejada ali e tal, ela fica no chão e pede clemência e blá blá blá, eles colocam ela dentro do carro, da moto ali e tal, levam ela embora e corta-se a cena. Tipo, acabou a cena. Depois que passa essa cena, você vai ver aquele close na boca ali, né, um plano detalhe na boca ali, deles comendo uma pílula e tal, você fica meio, caraca, o que tá acontecendo? Aí todo o desenrolar a partir disso, fica uma certa dúvida no ar, assim. Será que eles avisaram? Será que eles não chegaram a tempo? Será que eles levaram para outro lugar? Será que eles mataram? O que será que aconteceu? O que são essas bocas comendo esse negócio e tal? Então, tipo, fica tudo meio em suspenso, assim. E eu acho isso muito genial, assim, na direção do Kleber, do Juliano, porque realmente você não precisa entregar tudo, sabe? Você não precisa pegar, mostrar o cara colocando ela na moto, chegando na cidade falando, olha, essa daqui é americana, ela tentou me matar na minha casa e tal. Aí todo mundo, nossa, vamos então pensar em um plano aqui, sabe? Você não precisa disso, porque daí ao decorrer do filme, você vai meio que montando esse quebra-cabeça ali sozinho, e essa escalada de tensão, ela ganha o seu ápice justamente com a construção que parte do público. Isso que eu acho mais genial, entendeu? Acho isso bem importante detalhar, porque a partir desse primeiro ato, como foi falado, né, dele estabelecer uma base importante, de você também ter uma conexão com os personagens, saber quem cada um é, saber, por exemplo, o Lunga não aparece nesse início, mas ele tem essa questão toda figurada criada por trás, né, toda um ícone criado por trás, você vai construindo isso, e aí quando você começa a escalar as situações, eu acho que o filme ele tem uma escalada de tensão, assim, absurda, né? Eu acho, pra mim, pelo menos, um dos filmes mais tensos de muito tempo que eu vi. Aquela cena acho que o maior exemplo disso tudo, né? A cena das crianças, eu acho aquela cena de um nervoso, assim, absurdo, e você vai construindo aqueles personagens, você vai colocando o telespectador junto com aquela situação, né, porque a gente tá a todo momento tentando resistir junto com esses personagens de Bacurau, e aí só pra também complementar essa chave que eu tinha falado lá antes dessa relação com o John Carpenter, me lembra muito o Bruma Assassina, que eu não sei se vocês já viram, mas acho que é o segundo ou terceiro filme da carreira do Carpenter, que ele tem uma relação bem parecida com Bacurau, mas ele vai pra um lado mais fantástico, né, que é uma cidade pequena, que é invadida por uma coisa, que você não sabe muito bem o que é, e tem toda uma questão de uma névoa lá, e aí que é relacionado no Bacurau com os americanos, né? Mas é que ele tem essa questão também bastante intrínseca dos personagens sociais, eles como seres da cidade, e de como você vai escalonando essa tensão a partir de diversos pontos de vista, né? A todo momento a gente tá em um ponto de vista, e como a gente já tem uma relação com a cidade, e a gente sabe que esses personagens fazem parte da cidade, qualquer acontecimento com eles gera um sentimento de angústia pra gente, né? Eu acho que, de fato, o John Carpenter é uma das referências do Kleber pra fazer Bacurau. Ele tem várias, né? E eu acho que
Se eu não me engano, é uma... Não, ele falou claramente que é. Então, ele falou mesmo explicitamente dizendo que é a maior referência pro filme. E eu acho que uma coisa que mostra muito o domínio da técnica, né? Do Kleber, do Juliano e tal, é que o filme ele vai tendo essas mudanças quase que de gênero, né? Assim, ele tá flertando com o horror, daí ele tem uma coisa de, né, elementos de faroeste, ele vai dançando por esses estilos, por esses gêneros e tal, de uma maneira tão orgânica, né? De uma maneira que em nenhum momento soa como um clichê óbvio ou uma homenagem extremamente gratuita, né? Como alguns filmes fazem e tal. Então acho que ele faz isso, a forma como ele faz isso combina muito com a tensão do filme, porque a gente não sabe pra onde ele vai, né? Eu acho que o mais interessante de olhar o todo do Bacurau é que você não tendo visto antes ele, tendo estado vendo pela primeira vez, e de preferência sem ficar sabendo muito da trama e tal, você não sabe pra onde ele vai. Você fala, tá, pra onde vai isso? Vai ser um ataque? Porque até ele chegar na parte que eles realmente vão ter o ataque e tal, você só tá naquele, sabe assim, naquela tensão e naquela construção. Então, eu acho que isso pra mim combina com essa mudança de estilos, com o fato de ele colocar um pouco de tudo, né? Tanto na câmera quanto na trilha sonora, né? O próprio fato de ter a trilha de uma forma, daí entra aquela típica música típica dos filmes do John Carpenter, né, o sintetizador e tudo mais. Isso funciona de uma forma muito orgânica. Eu acho um exemplo, uma comparação que a gente pode fazer é com o fato de que tem o sintetizador, um momento de trilha com sintetizador que gera uma tensão muito grande na cena, no que está acontecendo, e que é mais orgânico e diferente do que o que a gente vê, por exemplo, no Stranger Things. Que você assiste Stranger Things é uma homenagem pela homenagem, né? É uma repetição pela repetição daquilo. Então eu acho que isso faz mais sentido. Ele consegue colocar mais organicidade nessas múltiplas referências que ele tem. Justamente porque ele tá mais preocupado em contar a história, e esses elementos vêm quase que naturalmente por conta da cinefilia, da paixão do Kleber pelo cinema, do fato dele conhecer muito, né, de obras anteriores. Só deixa eu dar um esclarecimento, porque às vezes quem tá ouvindo a gente aqui veio ouvir sobre cinema brasileiro e a gente repetindo várias vezes, né, sobre John Carpenter. Quem é John Carpenter, né? Só para as pessoas saberem. Ele é o cara que é o pai lá, né, o produtor que fez Halloween e tal, um diretor, tipo, muito conhecido nos Estados Unidos por justamente suas obras de terror. Fez A Névoa, Halloween e tal, trilogia do terror e tal, enfim, fez vários. E o fato do Kleber ter mencionado ele justamente dá esse entender de que o filme, ele é essa mescla realmente que tanto o Kleber quanto o Juliano, eles falam, que eles queriam fazer um filme que fosse essa mescla de gêneros, né? Eles queriam brincar com essa questão do western, eles queriam ir pro gore, eles queriam trazer a ficção e tal, e eu acho isso muito legal, até porque a gente consegue ver como o cinema brasileiro, ele consegue, né, navegar muito bem entre essas partes, né? E uma coisa também que eu acho interessante é que no cinema brasileiro da antiguidade, mais lá atrás e tal, a gente tinha inclusive um termo que o pessoal brincava, que era o Nordestern. Que era uma mescla de Nordeste com Western. E aí a ideia era justamente, tipo, trazer esse ambiente, né, daquela coisa da tensão, das batalhas e não sei o que, levar isso pro Nordeste. E aqui a gente vê o Kleber e o Juliano tratando a câmera muitas vezes com essa homenagem também a esse cinema nordestino e tal. Você vê câmeras muito próximas, né, takes muito fechados ali no rosto das pessoas. Você vê as próprias cenas assim de nudez e tal, são coisas muito típicas também daquele cinema. Então tudo isso vai enriquecendo cada vez mais o filme, porque ele vai trazendo esse linguajar, que é um linguajar popular, histórico do nosso cinema, mas que daí ele tempera isso com essa coisa gore, né, que a gente vê do John Carpenter. Olha que como é múltiplo, né, essa visão de cinema do Kleber. Mas é muito engraçado pensar nisso, o que você está falando do cinema do Nordeste. É muito engraçado porque, por exemplo, eu fiz faculdade, curso de cinema lá em Recife, e era uma discussão constante do que eu não posso falar muito do cinema
cinema de outros estados, mas assim, cinema pernambucano. E essa é uma questão muito forte até para os próprios cineastas, porque assim, ao mesmo tempo que é muito interessante, que existe uma identidade de estilos até, de experimentação, e enfim, é muito comum as pessoas trabalharem em vários filmes, como vocês comentaram até do Thales Junqueira, ele faz basicamente todos os filmes que estão saindo lá. E todo mundo fala um pouco das realidades variadas, assim, que existem na cidade, no estado e tal, mas ao mesmo tempo, todo mundo sempre questiona o que é cinema pernambucano, sabe? Uhum. Porque é quase como se fosse uma nomenclatura meio agridoce para os próprios cineastas, sabe? Entendo. Que é interessante, é legal, realmente diz alguma coisa do que eles querem falar, mas ao mesmo tempo fica a questão, isso acaba sendo limitador ou não? E assim, eu não tô aqui pra fazer uma crítica, dizer que é ruim, eu também falo de cinema pernambucano, eu falo do cinema que se produz lá e uso as nomenclaturas que todo mundo usa, mas eu me lembro de ver, assim, algumas discussões com alguns desses cineastas, inclusive, e ter sempre essa discussão, assim, de tipo, é um filme, e aí? É sempre muito difícil pegar algumas das características de fato, porque, ok, uma outra coisa acabam batendo e tal, mas, por exemplo, se você for analisar o cinema que o Kleber faz e o cinema de Amarelo Manga, A Febre do Rato e tal, ele faz uma coisa que é tão diferente em alguns aspectos do que o Kleber tá fazendo, enfim. Cláudio Assis. Isso, obrigada. Eu tinha esquecido o nome dele. Enfim, é sempre uma questão, assim. Não, mas tá certo. A gente fez, já faz um tempo já, mas a gente fez um podcast sobre o cinema pernambucano. Sim, e uma verdade. das coisas que falava era que a gente enfim, que o pessoal que a gente trouxe de convidado falava era isso, que o ideal seria cinema feito em Pernambuco, porque é um estado muito onde isso acontece com muita efervescência, né? Sim. Tem fomento, tem incentivo, tem cena cultural. Tinha até o governo Bolsonaro, não é mesmo? Exatamente. Sim. Mas enfim, um lugar onde teve muita produção e tal, mas não um movimento, né? Não é a mesma coisa que se você usar o termo, sei lá, cinema novo, né? Enfim, os movimentos e tal, então não é um movimento. Eu acho que é meio que justamente por isso, assim, talvez seja só um termo para se referir a um lugar específico onde essa produção vem sendo efervescente, mesmo que não dê uma parada, infelizmente. Eu nem acho que vai dar uma parada de fato. Eu acho só que a dificuldade é maior porque esse ano não abriram o edital do Funcultura, que dava mais dinheiro do que a média nacional inteira. Então, assim, complica um pouco, mas as pessoas continuam, estão tentando de maneiras variadas. Espera, Cláudio! Tá perigoso, caralho! Cláudio! Chagas abertas, coração ferido. O sangue do nosso Senhor Jesus Cristo derramado entre nós e o perigo. Chagas abertas, coração ferido. O sangue do nosso Senhor Jesus Cristo derramado entre nós e o perigo. Entre nós e o perigo. Cláudio, vamos deixar pra ir amanhã. Fica tu, Nelinho. Eu que não fico nesse inferno. Eu conheço essa estrada, mulher. Faz uma hora a gente tá em Serra Verde. Desse breu. Eu queria saber qual que é a leitura que vocês fizeram lá desse psicotrópico, né? Enfim, que eles tomam e que ela vê lá a água saindo do caixão. Eu tive uma dificuldade de tentar de interpretar isso, sei lá. Daí queria saber o que vocês acharam. O analgésico lá? É uma droga, né? Uma droga. Então, eu fiquei bastante em dúvida, assim. Mas falando primeiro da questão do caixão, eu acho que aquilo ali é de uma liberdade criativa, pra mim, mais de um sentido de você colocar dessa questão da tensão, de você dar um primeiro elemento. Pra mim, aquilo ali é mais um lado não real do filme, sabe? Porque eu acho que o filme brinca o tempo todo também com isso. Acho que é uma coisa que pra mim faz bastante relação. Em relação ao psicotópico, lá, a droga, aquilo pra mim é um elemento muito de... Pensando, assim, o que eu mais consegui pensar em relação a ele é, tipo, de ser um elemento, vamos dizer assim, que torna a força da cidade, sabe? É como se fosse uma representação metafórica em uma coisa específica da força do lugar, sabe?
o que eu mais consegui pensar nesse sentido. Porque eu acho que pra mim ele também é uma liberdade, assim, de você brincar com diversos elementos e esses elementos fazerem parte de uma iconografia do Bacurau, sabe? Não necessariamente eles necessitarem de ter uma total relação por trás. Às vezes, pra mim, eles são relacionáveis a tudo um sentimento e uma questão da própria cidade do que propriamente lados metafóricos que foram tentados ser colocados. Eu acho que ele funciona muito como essa representação da mudança, sabe? Porque essa questão de ele ser uma espécie de analgésico, né? Dele tirar das pessoas esse impacto da realidade e tal, eu acho que ele é meio que esse símbolo de, assim, pra gente mudar, às vezes a gente precisa ultrapassar a nossa visão da realidade, a gente precisa ter um incentivo a mais, né? Então eu acho que tem essa questão justamente porque, assim, se eles, por exemplo, eles dão esses remédios para que a população inteira da cidade ela consiga reagir à caçada que eles vão sofrer. Então todo mundo precisa ficar quieto, todo mundo precisa cooperar, todo mundo precisa ter uma reação ali parecida para que o plano deles de sobrevivência dê certo. E ao mesmo tempo eles ficam meio que anestesiados, assim, eles não conseguem ter uma reação talvez tão humana para com aqueles assassinos e tal, justamente porque eles estão anestesiados. E esse simbolismo da questão de estar anestesiado, né, de você estar anestesiado com a situação, quer dizer, o que você faz quando uma situação ela se repete, você fica meio que, não sei mais o que fazer, eu tô meio, né, fico meio sem saber o que fazer. Ou pra saber, eu entendi como uma coisa pra tentar conseguir lidar com a violência. Sim, também. Né, entendi como algo assim, mas assim, a partir do momento em que a personagem da Bárbara Collen toma logo que chega, porque logo que ela chega o cara vai lá e meio que dá pra ela, talvez seja também uma representação do que conecta as pessoas, né? Que, né, tipo, sei lá, viajando aqui, mas se for algo da terra deles, é o que conecta todo mundo àquela terra, aquela cidade. O tomar o remédio, ele é antes sempre de um ato de grande perda, de tristeza e tal, porque ela toma quando a avó morre, e aí ela toma e ela tem aquela visão e tal. Depois a população toma essa outra droga pra tentar reagir e tal ali. Então, assim, ela é esse símbolo meio de que a sociedade ela tá cansada desse sofrimento, sabe? Ela precisa de alguma coisa para ultrapassar esse sofrimento, para lutar contra esse sofrimento. E aí, nesse caso do filme, simbolicamente, esse comprimido ele surge como essa coisa que vai meio que anestesiar, dar essa calma, essa clareza, essa lucidez para que eles possam ter uma reação ali, para que essa reação seja definitiva e para que cesse de alguma forma esse sofrimento que eles têm diariamente. É tão engraçado porque agora eu tô pensando nesse comprimido como uma coisa completamente diferente do que eu vinha pensando, ouvindo vocês falando, assim. Porque eu tinha pensado muito em algo que dá força pra eles, mas sempre através, como se fosse uma analogia à força que o povo nordestino tem, que vem do sofrimento, sabe? Sim. Quando existe o sofrimento e existem os problemas e dali, ao invés de você ficar pior, pra baixo, você tira a força daqueles momentos, sabe? Porque, por exemplo, quando a primeira personagem chega lá, a avó dela morreu, né? Sim. E aí depois eles tomam de novo quando a cidade está sendo atacada. E aí eu tinha pensado muito desse jeito, mas aí agora, vendo a leitura de vocês, eu já tô questionando aqui várias coisas. Eu acho que faz sentido o que você disse, Carice, porque tô até pensando que a outra relação que o filme tem com esse lado de remédio é quando eles estão falando do antidepressivo. Então também acho que pode ter uma certa conexão também acho que desses dois lados, né, de uma certa anestesia do sofrimento também e tal. Você vê, sim. Eu acho que o Kleber ele faz uma brincadeira constante no filme, que é essa questão da ironia. Ele mostra alguma coisa, em seguida ele mostra outra coisa, meio que para tentar sempre desconstruir. Para mim, outra cena que é representante disso é a cena justamente que aquele casal fuzila um carro que tem dois, né, senhores ali, um casal de senhores que estão fugindo de Bacurau. Eles vão lá, fuzilam o carro e em seguida eles transam, de tesão, de adrenalina e não sei o que. E é uma coisa
tão maluca que ele faz isso na tela com a gente, porque ao mesmo tempo em que você tá ali respirando aquela injustiça, aquela canalice ali, ele faz questão de mostrar, tipo, o drone filmando eles transando, eles tirando a roupa, se beijando, não sei o quê. Então ele vai mostrar um lado humano das pessoas, verdade, ali e tal, tipo, é um lado mais justamente animalesco, animal, né, e tal, então, mas esse contrassenso que ele gosta de fazer, sabe? Que é essa provocação constante. Então não necessariamente a coisa vai ter um significado, às vezes existe a provocação pela provocação também, sabe? Vou colocar essa cena em tela e isso vai trazer as pessoas para um lugar de incômodo. Isso também é importante. Uhum. E eu acho que também é no sentido do filme ser, ele tentar o tempo todo ser realista, né? Eu acho que ele é um filme que... E isso até é bastante interessante, porque ele tem tantas metáforas reais, mas ele é um filme o tempo todo que ele tá se pautando numa situação totalmente real, né? Numa ele ficção. Busca esse realismo o tempo todo, na ficção. Ele usa o gênero pra transportar todas essas questões. E aí eu acho que faz total relação com ele poder explorar ao máximo qualquer elemento, né? Explora o máximo a violência, explora o máximo essa questão sexual, explora o máximo a questão do corpo, explora o máximo as relações sociais. Eu acho que é nesse sentido, pelo menos pra mim, que eles estão tentando trabalhar o filme. É de você pegar isso tudo e de você falar como que a gente pode reunir esses elementos dizendo tudo que tá na nossa cara, mas de uma maneira totalmente subentendida, né? Exato. É provocativo, é irônico, é ácido muitas vezes no seu texto também, né? Porque quando a gente vai ver alguns diálogos, esse diálogo mesmo que a gente trouxe anteriormente, quando tem aquele casal brasileiro que matam lá algumas pessoas e tal, depois são mortos pelos americanos. Cara, aquele diálogo, ele é tão ácido em toda a sua construção, desde a visão do próprio povo americano para com o resto do mundo, né? Quando eles falam, a gente é branco, a gente é tipo vocês, assim, eles, vocês estão mais pra um mexicano, assim, clarinho. Tipo, isso é tão ácido, e o próprio casal brasileiro ali, ficar falando que não, a gente veio do sul, que é uma região mais rica, a gente é nobre, a gente é como vocês, entendeu? Isso também é tão ácido, sabe? É uma linha de diálogo, que ele joga essa provocação e ele joga de novo. Então, eu acho isso muito feliz, essa provocação que ele faz, sabe? Como ele consegue trazer essas provocações de uma forma muito sutil ali, e ao mesmo tempo ela é picante. Esse tipo de coisa que eu acho que o Kleber, ele é primoroso no seu roteiro. O que eu acho mais interessante disso tudo, no final, e é isso que pra mim é um filme tão relacionável com o John Carpenter, né, como a gente falou várias vezes aqui, porque ele tem toda essa questão simbólica, ele tem toda essa questão metafórica, mas ao mesmo tempo ele também é um filme de aventura, ele também é um filme de terror, ele também é um filme de suspense, e se você quiser não ter eu sei que é praticamente impossível, né? Mas se você não quiser olhar o filme sem uma leitura maior, né, você pode simplesmente ver um filme como um filme divertido, assim, né? Porque ele é um filme divertido, ele tem parte de ação, ele tem a parte de terror, ele é um filme tenso, ele tem o lado de comédia, né, com aquela parte do personagem tocando violão pro pessoal lá que tá de fora. Ele tem diversos elementos que tornam um filme, vamos dizer assim, divertido, né? Até a própria presença do prefeito, né? Principalmente no final. Sim. Ela é super bem humorada, né? Assim, é bem legal. Super. E quando eles estão ali e os americanos começam a invadir Bacurau, e aí tem um diálogo de um dos americanos dizendo que a mulher traiu ele, que ele pegou uma arma e que ele chegou aí até a casa da mulher e que ele pensou em matar ela e não sei o quê. E os outros ficam, nossa, que absurdo você tá falando isso. Eu tentei ir lá, mas ela tinha saído, depois eu fui pra uma escola, pro supermercado, sei lá e tal. O cara queria matar alguém, e ele não conseguiu matar, ele não conseguiu lidar com isso. Daí ele fala, só que agora, graças a Deus, eu tenho essa oportunidade de botar tudo isso pra fora e tal. E os outros falam, cara, que legal, que bom que você vai colocar isso pra fora. Caraca, isso é tão simbólico também, sabe? Nessa coisa eles não verem aquelas pessoas como pessoas, né? É isso, a desumanização. A desumanização, está presente em exatamente. vários estratos sociais, assim, sei lá, do americano pro mexicano imigrante, do brasileiro de classe média pro cara que tá preso.
um negócio muito comum, né? A pessoa fala, mas tá preso mesmo, tem que morrer. Bandido bom é bandido morto. Bandido bom é bandido morto. Vai até pra... Exato. Sim. Não, e quer ver, uma coisa bem simbólica, que é assim, tipo, é muito mais chocante você ver um cara que dá tiro, tipo, lá em Los Angeles, o cara que vai pegar um fuzil, vai matar todo mundo lá em Las Vegas e tal, do que você vê milhares e milhares de imigrantes morrendo num barco que afundou no meio do mar ali, porque, tipo, os caras estão querendo sair do país deles porque não tem comida, não tem nada, os caras morrem afogados, só que todo o olhar tá pra quem? Tá pra o outro assassinato lá em massa, entendeu? Não tô dizendo que um é pior do que o outro, nem que um é mais grave do que o outro. Eu tô dizendo da magnitude que isso toma, como que é muito mais drástico o nosso olhar para com essa questão mais americana mesmo, sabe? Como a gente dá importância para isso. A mídia vê como mais próximo, né? Tá mais próximo de mim, esse cara de classe média que deu um tiro no cinema ou na escola e tal. Exato. Não tá nada próximo de mim, né? Como eles estão pensando. A pessoa que mora no meio da África e tá tentando chegar na Europa para ter um mínimo de dignidade. Então, não, e daí sabe quando que choca? Quando você vê o corpo de um imigrante com o corpo de um bebê do lado, né? Os dois morreram afogados, aí os corpos chegam na praia, aí vai alguém lá, tira uma foto, aquilo ali é um choque. E isso conversa diretamente com a cena em que os americanos estão invadindo Bacurau e que eles veem aquela camisetinha, aquela blusinha pendurada no varal, e eles comentam entre eles, nossa, esse povo aqui, nossa, são uns canibais, são uns animais brutais, desumanos, que absurdo, eles penduraram uma camisetinha, sendo que eles mesmos mataram as crianças. Com relação a essas camisas penduradas e tal, vocês por acaso se lembraram de Abril Despedaçado? Esse é um comportamento que existia, eu não sei se existe ainda em alguns lugares do sertão, onde uma família matava a outra, e se alguém matasse um integrante da família rival, digamos assim, a família que teve o morto, ela secava a camisa. E quando bota a camisa pra secar, é quase como se estivesse dizendo assim, a gente vai se vingar. Em Bacurau, quando eles botam as roupas dos mortos, né, ensanguentadas pra secar, como se eles estivessem avisando que não vai ficar daquele jeito, que eles vão se vingar da morte de cada integrante da cidade que perdeu a vida. Cara, que sensacional, não lembrava disso. Não pensei nisso também. Sensacional mesmo, porque faz muito sentido. Vamos olhar aqui, ó. Bacurau, peraí. Vamos tirar de mapa, vamos entrar em satélite. Serra Verde. Ué, era pra estar aqui. Vim aqui só pra dizer. Eu acho que esse filme tem tantas camadas, assim, tantas maneiras da gente observar questões que às vezes não tão claramente postas, assim. Por exemplo, essa questão das relações exteriores, né? Acho que o filme tem diversas interpretações, diversas camadas que às vezes a gente não consegue perceber, às vezes de cara, ou a gente não tem uma vivência pra ter essa percepção, né? Eu tava nessa pré-estreia também que eu vim aqui no Rio, eu falei com o Wilson Rabelo, né? Que é o ator que interpreta o professor, né? O Plínio. E ele tava falando de toda uma conversa que ele teve com o Kleber e com o Juliano, de todo um simbolismo relacionado aos quilombolas. E também todo uma questão em relação a como os quilombos eram feitos no Nordeste e como aquilo gerou também toda uma relação com os índios em termos de passagem de conhecimento, como era passado esse conhecimento. Eles fizeram um estudo gigantesco sobre isso e o personagem dele é muito mais relacionado a isso do que, às vezes, uma relação que a gente pode ter diretamente, pelo menos foi o que eu pensei, assim, de ser parte de passar essa história da cidade. Obviamente que a gente tem essa mentalidade de professor, porque é óbvio, né? O professor tem essa ideia de passar o conhecimento pro futuro, né? Sim. Mas também tem essa relação de um lado, de uma resistência cultural, sabe? De uma lembrança histórica que os professores tinham nesses quilombos, que os professores tinham nas aldeias indígenas, que eles fizeram uma pesquisa e que eu não fazia ideia sobre isso, e eu achei super interessante também essa relação. Não, interessantíssimo, interessantíssimo. Vamos dar aqui as nossas notas, então, para Bacurau, né? Para dar aquela classificada de 0 a 5, né? 0 a 5 estrelas, podendo ser nota quebrada, a gente vai tirar aquela média. Lembrando, né, que é uma nota
nota, um símbolo aqui de quanto a gente gostou desse filme. Queria começar aqui com o Dani. Dani, quanto que você vai dar de 0 a 5 para Bacurau, novo filme aí do Kleber Mendonça Filho junto com o Juliano, né? Quanto que você vai dar para esse filme e suas considerações finais? Então, eu acho que é um grande ápice, não que não possa ter mais ápices, mas o que a gente vê da carreira do Kleber Mendonça Filho, claro que tem a co-direção, né, do Juliano Dornelles, mas eu até fiquei pensando depois, porque a gente gravou, né, o último podcast que falou do Era Uma Vez em Hollywood, né? Sim. Do Tarantino, e eu fiquei pensando, por que Tarantino se temos Kleber Mendonça Filho? É quase, tem muitos paralelos interessantes, no sentido de homenagear o próprio cinema, de ter muitas referências, mas fazer isso com uma visceralidade muito própria e tal. E, enfim, pensando nisso tudo e considerando também toda a questão técnica e a proposta do filme, eu não consigo nem enxergar aqueles problemas que algumas pessoas viram, né, de é muita gente, não sei o quê, porque por conta de ser a proposta dele mostrar, né, a história da cidade e funcionar como um microcosmo de uma grande sociedade pra gente entender por meio daquela história as relações e a compreensão dele, eu não vejo por que dar nota menor do que 5. Olha aí. Então, eu vou manter a coerência com a minha crítica que eu escrevi. Coloquei nota 5, então eu vou manter a nota 5 pra ele. Muito bem. Nota 5 do Dani, filme perfeito aí que o Kleber fez, junto com o Juliano. Cláudio, você, que nota que você vai dar de 0 a 5? Pode ser nota quebrada, pode ser 2 e 11, pode ser 3 e 24, por exemplo, tanto faz. Quando eu assisti na cabine, o filme aqui no Rio, né? Uhum. Quando eu saí da cabine, eu fiquei pensando muito nisso, de qual nota que eu poderia dar pro filme, como eu poderia quantificar esse filme, porque eu acho que ele tem muitas questões internas dele que tornam ele muito mais interessante do que simplesmente... eu acho que toda a propensão da obra de arte é ser muito maior do que simplesmente a obra de arte, né? E eu acho que esse filme, ele tem muito isso, né? De ele fazer a gente ir para um universo muito maior e de muitas possibilidades e de muitos pensamentos e dessas diversas referências, assim. E quando eu saí da sala de cinema, eu tinha pensado em 4,5, assim. Uhum. Mas depois dessa conversa, depois de muitos pensamentos, de conversa com as pessoas, eu vou dar 5 também. Olha aí, que maravilha. Eu adoro quando a gente conversa e as pessoas mudam de nota, porque senão que a conversa foi boa. Trouxe mais coisas pra gente pensar e tal. Cara, sensacional. Carissa, vamos lá para uma nota? Você também pode dar nota quebrada, fica à vontade, nota cheia. Então, como o Carlos, eu também, quando terminei, eu saí de uma sessão de pré-estreia e eu saí dizendo, não, 4,5 e tal, mas depois de muitos debates já com muitas pessoas e depois desse podcast, eu também mudei minha nota e é 5. Ô, louco, o que é isso, só. gente? Pelo amor de Deus. Assim vocês emocionam o Kleber, o Juliano e eu. Agora você vai quebrar, vai dar 1 pra dar aquela... pra dar uma equilibrada, né? Pra dar uma equilibrada. Não, olha, eu vou acompanhar vocês. Pra mim foi um filme que me surpreendeu. O começo do filme todo, pra mim, tanto o primeiro ato, o segundo ato e tal, pra mim ele tem uma construção que me deixou muito curioso, assim, sabe? Eu fui ver o filme... Já era tarde da noite, eu e o Dani, a gente foi na pré-estreia, tivemos que ficar esperando, não chegava nunca a hora, ficamos lá, eu já tava ficando com sono já, e aí a hora que a gente entrou no cinema, eu fui transportado para um universo completamente novo ali pra mim. Essa ideia de pegar uma cidade, sabe, no interior, lá no sertão e tal, e trazer todas essas questões filosóficas para dentro do filme e ser provocativo e ser ácido e tal, eu acho isso muito rico. Talvez a parte técnica a gente possa pontuar uma coisinha ali, outra aqui, que talvez eles tenham, sabe, deixado a desejar e tal, porque o Kleber não é um cara muito inventivo, nem o Juliano, assim, né, muito inventivo com a questão da câmera e tal, mas eu achei que existe ali também uma boa vontade deles para com isso. Assim, parece acho que eles estão querendo se cuidadosos, mas eu acho que eles são, sim, bom, enfim, eu discordo, eu acho que eles são muito cuidadosos e não
não tem muitas firulas, mas eu gosto... que eles não são cuidadosos. Mas eu falei que eles gosto... não são inventivos, assim. Você não vê, tipo, uma câmera super diferente e tal. Bom, eu acho que eles tipo, têm uma questão, assim, eles, como você falou, eles são cuidadosos, eles são pragmáticos. Tem umas eles são, assim, eles, tecnicamente, eles fazem o certo ali, entendeu? Não dá pra você esperar, tipo, algo muito diferente ali e tal. Tipo, se você for assistir Bacurau, depois você assistir Aquários, você vê muitas semelhanças, assim, na técnica, né? Então, assim, isso poderia incomodar? Poderia. A parte de que falam que o primeiro ato é muito longo, pode incomodar? Pode incomodar. A parte de que falam que tem muitos personagens, você não se aprofunda em nenhum e tal, blá, 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 pode incomodar? Pode incomodar. Mas eu acho que tudo isso tá num segundo plano ali. A gente recentemente, como o Dani falou, a gente falou aqui de Era Uma Vez em Hollywood, a gente falou sobre as inúmeras referências de que o Tarantino fez para com o próprio mercado, né, de Hollywood, e aqui a gente vê um Kleber fazendo uma referência à nossa cultura. Por isso que eu quis começar esse podcast falando de DNA e eu quero encerrar esse podcast falando de DNA. É um DNA muito verde e amarelo isso, sabe? É um DNA muito nosso. Essa coisa da gente sempre estar se ajoelhando para esse olhar do estrangeiro, essa coisa da gente sempre ter essa síndrome meio que de vira-lata, da gente, por mais que o tempo passe, a gente volta para aquela coisa lá atrás, a gente meio que fica repetindo a história. Às vezes falta um comprimidinho aí pra gente dar aquela relaxada, sabe? Deixar as coisas acontecerem, dar um passo a mais pra frente, mas é difícil, né? Porque a gente fica sempre nessa retomada. Enfim, eu acho que é um filme muito bom, que vale muito a pena ser assistido. Pra quem gosta de cinema, pra quem gosta de cinema nacional, eu acho que ele é um prato cheio. Então, né, a média aqui, pegando todo mundo, deu 5 pra esse filme, é um filme nota 5. E aí fica agora a nossa dívida, né, aqui, para que a gente veja A Vida Invisível, do Karim, para que a gente possa também comparar, né, Dani? A gente vai ter que fazer isso agora, hein? Vamos ter que não digo comparar, mas é um filme importante da gente ver. E a gente tem que contar, como reforçando uma coisa importante a respeito do cinema nacional, a gente tem que considerar a presença dele no interior, porque a gente tá no interior. Sim. E aí no interior nem sempre chega. Mas vamos ver se chegar a gente vai falar dele. Dicas para a sua semana? No Plano Detalhe. Plano Detalhe da semana, aquele momento pra gente dar dicas pra você curtir a sua semana, aproveitar mais a sua semana. E eu dessa vez quero começar aqui esse Plano Detalhe e eu trouxe uma porrada de coisas. Geralmente eu trago 2, dessa vez eu trouxe várias coisas, mas prometo que vou ser rápido para dar espaço aí para todo mundo poder falar. Então a primeira coisa é o seguinte, fica a lembrança aqui para você ir ouvir o nosso podcast 204, Cinema Pernambucano. A gente fez umas entrevistas lá muito bacanas, a gente fala sobre a importância do cinema pernambucano, a gente entende a história do cinema pernambucano, então acho que vale a pena, um complemento a esse podcast, é um complemento ao cinema nacional. Então esse é o meu primeiro plano detalhe. O segundo plano detalhe são 3 podcasts, 3 episódios de podcasts que eu acho que vale a pena as pessoas irem ouvir. O primeiro deles é um podcast chamado Quero Ouvir, ele é lá da Nilce do Leon, e eles fizeram uma entrevista recente com a Marina Silva, onde eles falam sobre a Amazônia, sobre o governo Bolsonaro e sobre a Lava Jato. Eu achei uma entrevista excelente, assim, as colocações da Nilce muito bem colocadas, ela não tem medo de fazer as perguntas que precisam ser feitas, a Marina muito lúcida nas suas respostas, com um discurso que eu tenho achado a Marina muito, muito bem colocada, assim, ela está conseguindo falar o que precisa ser falado, de um jeito que eu acho que também precisa ser falado. Esse podcast merece ser ouvido, principalmente para quem quer ouvir outros pontos de vista, né? Não ficar dentro daqueles extremismos que a gente vê sempre em redes sociais. Então, Quero Ouvir sobre Amazônia, governo Bolsonaro
e Lava Jato com a Marina Silva. O outro podcast é um podcast que nem precisaria de tanta recomendação, porque muita gente já ouve, mas é o Braincast 325. O tema é a radicalização ideológica no YouTube. Basicamente, o Carlos Merigo, a Ana Freitas e o Alexandre Maron, eles fazem uma conversa a respeito de uma matéria que saiu no New York Times, que pegou como base o que aconteceu no Brasil, e aí eles discutiram lá, né, a revista faz essa matéria discutindo sobre alguns desses efeitos maléficos do algoritmo do YouTube e da enorme influência sobre a opinião das pessoas e como existiu essa radicalização, como essa coisa da direita muito forte também foi crescendo e tal. Então eles discutem um pouco isso. Também achei uma discussão super moderada, assim, eles trazendo muitas reflexões e tal. A Ana Freitas, eu acho excelente as participações dela no Braincast, então fica mais essa recomendação para você que quer, né, caminhar aí por fora de radicalismos aí, tanto de esquerda quanto de direita. E por fim, mais um podcast que eu queria dar a dica é um que eu descobri recentemente que eu achei maravilhoso, que se chama Sertões, Histórias de Canudos. Esse é um podcast que ele vai lá no fim do século XIX, né, quando o exército matou quase todos os moradores do povoado de Canudos na Bahia, inclusive o líder, né, o Antônio Conselheiro. O Arraial, né, que chegou a ter 25 mil habitantes, perdeu essa população, foi um genocídio ali que aconteceu, teve que se reconstruir, e aí foi escrito em 1902 o livro Os Sertões, do Euclides da Cunha, e é muito interessante como esse podcast ele vai abordar justamente a visão do Euclides da Cunha com o que aconteceu lá, com essa guerra que aconteceu. Eu não sabia de todas as histórias que eles contam. O podcast tem 20 minutos, tem 6 ou 7 episódios lá, é fácil de ouvir, mas eu achei interessantíssimo, assim, porque o Euclides, ele vai pra guerra meio que com um pensamento da República e tal, e quando ele chega em Canudos e ele vê o que está acontecendo ali, ele muda completamente a visão dele, ele percebe o crime que foi cometido ali, e ele escreve Os Sertões com esse intuito de tentar combater esse crime, para deixar marcado na história de que foi feito um genocídio ali. E Canudos foi muito marcado na história como um dos últimos atos de resistência do povo contra a República, porque depois de Canudos a gente não teve tantos atos de resistência desse jeito. E é interessantíssimo a gente ver como que Canudos repete também a história. Existia toda aquela coisa meio que de, vamos colocar aqui entre aspas, de fake news, sabe? Das pessoas ficarem achando que Canudos tinha problemas lá, que as pessoas estavam armadas, que iam invadir outras cidades, não sei o que. Existia tipo todo um temor na época que era esse fake news, e aí Euclides da Cunha, quando vai até o local, ele percebe que não tinha nada disso, que era uma coisa muito maior que estava sendo criada e tal. Enfim, é interessantíssimo, e eu acho que ele caminha muito bem aqui também com esse podcast que a gente falou hoje. Eu acho que tudo isso que eu falei hoje, na verdade, aqui, são complementos, né? Uma coisa da outra aqui, do que a gente falou, dessa repetição da história, sobre essa questão de resistência e tal. Então, Sertões, Histórias de Canudos é um podcast, aí não tem um episódio, é todos os episódios, ouçam, que eu acho que vale muito bem produzido, é de uma faculdade que agora me foge o nome, mas eu acho que vale a pena ser ouvido. E por fim, último plano detalhe, para eu não me alongar mais aqui, o nosso editorial. Eu, o Dani aqui, com a ajuda do Fernando Machado, que é autor aqui do Cinemação, a gente soltou recentemente um editorial no Cinemação em defesa da Ancine. E eu acho que nada mais justo do que num podcast onde a gente fala sobre Bacurau, a gente divulgar o nosso editorial em defesa da Ancine, porque a gente vai falar, dentro do editorial, a gente falou a importância da Ancine, como que a gente se posiciona a respeito disso, a gente traz números, a gente traz estatísticas, a gente provoca em muitas partes. Então
tem o editorial do Cinemação, onde a gente defende a existência, a continuidade da Ancine e o melhoramento dela, né? Então fica aí também essa dica para você ir lá, ler o nosso editorial e se você gostar, compartilha, porque eu acho que é importante a gente combater a desinformação, né? Então tá aí, são 4 podcasts e um editorial, acho que tá bom, de bom tamanho, acho que você tem bastante coisa para fazer durante a semana. Esse podcast, a gente falou que ia falar de Bacurau, deu, nossa, agora é a hora, vou falar sobre isso, sobre aquilo e tal, entendeu? Empolguei. Mas é isso. Carice, e você? O que você trouxe de plano detalhe pra gente? Eu trouxe uma série e um livro. Acho que toda vez eu faço isso, né? O livro já é mais antigo e é porque eu vi a série de TV, quer dizer, é da Amazon, e aí eu fiquei muito empolgada em ler o livro, que é Belas Maldições, né? Good Omens, do Neil Gaiman com o Terry Pratchett. Teve a série na Amazon, eu gostei muito, inclusive recomendo também. E aí eu peguei o livro pra ler e, gente, é uma loucura, mas é uma loucura tão divertida. É a história de um demônio que faz amizade com um anjo e eles têm que ir atrás do anticristo para que o anticristo não comece o apocalipse. Eles tentam impedir essa criança, o anticristo é uma criança, que daria início ao apocalipse. Então eles vão pegar várias coisas da Bíblia, mas fazer tudo isso ser uma coisa extremamente engraçada. Enfim, pode parecer também meio herege, mas eu acho que pra quem é religioso não é tão herege assim. Então eu acho que não é ofensivo pra ninguém. Legal. Mas é sério, é muito divertido. O Neil Gaiman, eu sou bem fã. Enfim, tem é um tipo de comédia muito particular, sabe? Mas é bem divertido. Se você gostou da série, então eu acho bem provável se divertir lendo o livro. Legal. E a série de TV Sintonia, da Netflix, que é uma série nacional. E assim, geralmente eu reclamo muito de filme de favela, de coisa de favela. Não por ser de favela, tipo, eu adoro Cidade de Deus e tal, mas porque, assim, às vezes parece que só tem histórias de pessoas negras. Se for história de favela, parece que muitas vezes a gente vê sempre as mesmas histórias sobre pessoas que estão dentro das comunidades e tal. E aí Sintonia vai mostrar histórias de pessoas de São Paulo, vai sair da coisa do Rio de Janeiro e vai mostrar pessoas de São Paulo, cada uma com um sonho diferente, vivendo uma realidade diferente dentro da favela, vai falar da realidade do funk. Enfim, eu achei, além de uma produção muito boa, com alguns atores bons, assim, achei a melhor produção brasileira da Netflix e achei que falou de realidades, assim, muito palpáveis, sabe, do Brasil. Por exemplo, a gente vê uma movimentação de igrejas em periferias e ninguém tá falando, sabe? Como se toda a onda conservadora que o país vive simplesmente tivesse surgido de um dia pro outro. E uma coisa interessante que a série faz é mostrar como é que as pessoas, elas acabam se envolvendo com a igreja. Enfim, é interessante como coloca coisas que são muito reais para o brasileiro, sabe? Então, achei muito legal e não tá, ao mesmo tempo, julgando as pessoas que estão dentro das favelas, das comunidades. Está simplesmente retratando a vida e por que algumas pessoas seguem caminhos diferentes dentro dessa realidade, sabe? Mostrando, inclusive, a diferença entre os privilégios de cada um, sabe? Então, enfim, eu achei uma boa produção. Cara, incrível, sensacional. Links vão estar aqui no post, tá? De tudo que a gente tá falando aqui. Todos os podcasts que eu falei, o editorial, o livro, a série que a Carissa trouxe, tudo vai estar aqui no post desse podcast. Se você entrar lá, né, dá um page view pra gente, dá um clique lá e ajuda também o Cinemação a ganhar umas visitinhas a mais. Cláudio, o que você trouxe pra gente aí de plano detalhe? Igual da última vez que eu participei no Toy Story, vou falar um pouquinho demais, mas espero que seja rápido, mas vou indicar algumas coisas. O primeiro que eu vou indicar é um texto da Flávia Gazi no blog que ela tem lá no UOL, que é chamado Catástrofe Ambiental Destruiu Atlântida. Mito vai virar realidade? Que ela pega o mito de Atlântida e ela faz toda uma relação com essa questão da Amazônia, toda essa questão de catástrofes ambientais, de possibilidades
que são estudadas historicamente através dos mitos sobre a Atlântida. É um texto bem interessante, e que a Flávia Gaza, ela é sensacional em relação a esses estudos mitológicos e tal, então eu recomendo muito também, quem quiser acompanhar o blog dela, eu acho bem interessante, porque ela tem estudo sobre isso, e ela sempre relaciona isso com questões da cultura pop, com questões da atualidade, então fica sempre bem legal. Vou indicar também um podcast que na verdade ele é acho que é no meio do ano passado, e ele é do New York Times, então se quem tá ouvindo a gente entender inglês, aí que dá pra ouvir, né? Mas ele é um podcast chamado Caliphate, da Rukmini Callimachi, que ela é uma repórter estrangeira do New York Times, e ela faz em 10 partes todo o acompanhamento dela ao longo de mais ou menos 20 anos do ISIS. Então, ela inclusive ganhou, se não me engano, o prêmio Nobel, eu acho. Ela, se não me engano, ganhou o Pulitzer pela reportagem que ela tinha feito no New York Times, acho que isso em 2017, e ela ganhou também o Nobel de alguma coisa que eu não vou lembrar agora. Mas são 10 partes, cada uma tem mais ou menos meia hora, então é bem tranquilo de ouvir. E ela vai contando um pouco da trajetória, de como ela foi vendo isso. É bem interessante também, porque como ela explorou 20 anos da história do ISIS, tem muito dado histórico, tem muita relação também com a própria sociedade no Oriente Médio, como foi se modificando. Então acho que para quem se interessa pelo tema, eu acho que é uma ótima indicação e bem rápida também de acompanhar. Outro que eu vou indicar é um quadrinho chamado Intrusos, do Adrian Tomini. É um quadrinho que foi lançado no Brasil esse ano pela editora Nemo. Ele é um quadrinho incrível. Eles são 7 contos, na qual o autor vai falar sobre diversas relações contemporâneas da nossa sociedade. E ele faz isso desde sendo totalmente irônico até sendo meio macabro, assim. Então tem um pouco de gosto de tudo. E como ele explora a narrativa, uma narrativa bem urbana e quase é bom porque, já que a gente tá no podcast de cinema, e às vezes a pessoa não tem muita intimidade com o quadrinho, mas ele tem uma narrativa bem cinematográfica, assim, da maneira que ele é colocada. Uma inspiração meio de Noah Baumbach, de Spike Jonze, assim, da questão do urbano, da questão do contemporâneo, assim, desse lado, que é bem interessante, então é uma indicação boa também. E por fim, eu já falei muito, já que a gente falou nesse podcast do John Carpenter, eu resolvi aqui de última hora indicar o A Beira da Loucura, que é o meu filme favorito do John Carpenter. É um filme de 94. Ele é um filme incrível, totalmente metalinguístico, com a questão do terror, que o John Carpenter vai pegar todo o amálgama da história do terror e ele vai tentar colocar no filme, que vai contar a história de um investigador que é contratado para achar um escritor de história de terror, que depois de terminar o último livro dele, desaparece. E o problema é que as pessoas que leem esse livro ficam totalmente fanáticas pelo cara, tentando que matar as pessoas, um negócio meio doido. Só que ele acaba parando na cidade que teoricamente é onde acontece o livro, atrás do cara. E a partir disso, a história vai se desenrolar. É um filme bem bom. E, se não me engano, ele tem na Netflix também, então é bem fácil de assistir. Sensacional. E aí, Dan, vamos fechar aí o plano detalhe? Eu tenho bastante coisa também. Olha! Vai ser, muito bizarro esse plano detalhe. Mas eu vou passar 3 e todos temáticos, tá? Todos têm a ver com Bacurau, todos têm a ver com os diretores e tal, e alguns são talvez até um pouco óbvios, né, mas pra quem não conhece acho que é importante. O primeiro é o menos óbvio. Eu vou indicar 2 episódios do podcast Saco de Ossos, que é um podcast que eu confesso que eu não conhecia, e é bem bacana, mas o cara do podcast fez 2 entrevistas, uma com o Juliano Dornelles e uma com o Kleber, e publicou em parte 1 e 2, né, então eu acho que vale a pena ouvir, pra conhecer um pouco mais. Ele não fala muito do filme, porque ele fez bem antes. Ele gravou as entrevistas um pouco antes, então ele estava preocupado com spoilers e tal, então ele falou muito sobre o histórico dos diretores, falou muito sobre como eles construíram a cinefilia deles e várias outras coisas nesse sentido, então é bem interessante. E aí na esteira disso, eu vou indicar 2 curtas dos 2 diretores, que são bem legais para você entender um pouco deles, né? E os 2 estão lá no Porta Curtas, que é um site super grande, cheio de curtas, né? Enfim. O primeiro é o Mensana Incorpore Sano, do Juliano Dornelles, que é muito interessante e tipo, no começo ele é meio esquisito, fala, estou vendo um cara bombado malhando. Mas depois ele toma acontecem umas coisas bem legais, assim, é de terror e tal, então é bem interessante. E depois eu vou indicar, eu acho que, tenho dúvidas, porque todos os curtas do Kleber são maravilhosos, mas eu vou indicar o Recife Frio também, do Kleber Mendonça Filho, que eu acho que é o meu favorito mesmo, porque ele é muito interessante, ele é engraçado e é meio, né, e irônico e tal, e ao mesmo tempo tem umas coisas que você fala, aconteceria muito isso, né, se
né, se isso fosse verdade, se o Recife ficasse frio, né? E é muito interessante, é uma leitura muito legal que ele faz da cidade e da sociedade também, né? Então, enfim... Então é tudo sobre eles, né? Tipo, entrevistas e depois os curtas deles. E que tá tudo disponível, né? Esses curtas estão facinhos na internet. Então é bem tranquilo de assistir. Chegando no final desse podcast Cinemação 334, fizemos aqui esse papo sobre o filme Bacurau, filme aí do Juliano Dornelles, do Kleber Mendonça Filho, e a gente trouxe aqui a Carissa, o Cláudio, para conversar com a gente. Foi sensacional. Além disso, tivemos aí, acho que talvez o recorde de planos detalhes do Cinemação. A gente teve dessa vez, cara, incrível, porque se a semana tem 7 dias, a pessoa vai ter mais de uma coisa pra fazer por dia, entendeu? Então é incrível. Mas eu indiquei curtas, é facinho de assistir. Curtas, exatamente. Rapidinho. Isso aí. Carissa, muito obrigado pela sua presença aqui com a gente. Queria que você deixasse o convite aí, né, pra galera que quiser ver você no YouTube, quiser saber mais da sua opinião. Como que faz, onde que te encontra, você também tá em redes sociais. Então, eu tô no YouTube, né, como eu disse antes, falando sobre cultura pop, geralmente falando sobre negros na cultura pop, mulheres na cultura pop, negros e mulheres no cinema de horror, enfim, esse tipo de coisa. E eu tô sempre falando muito no Twitter, seja de filme, dos estresses da vida de roteirista, ou falando mal do governo, que é um hobby péssimo, mas eu acho que acaba sendo natural, que é Brasil 2019, né? Uhum. E eu tô no Instagram também, sempre falando das mesmas coisas e mostrando um pouquinho do que dá pra mostrar da vida, né? Uhum. E é isso. E obrigada mais uma vez pelo convite. Sério, adoro. Ah, que bom. Vou saber, porque mais convites virão. Ok. Que bom, que bom. Cláudio, obrigado também pela sua presença aqui. Eu sei que você que chegou pra mim lá e falou, preciso falar de Bacurau, preciso falar. Daí a gente falou, vamos gravar de Bacurau só pra poder falar com o Cláudio. Não, eu que agradeço vocês terem me chamado e vocês quererem fazer também o programa, né? Uhum. Mas eu também acho que ficou bem interessante como uma discussão muito boa pra quem ouvir. E eu acho que esse filme tem pano pra manga aí pra muito tempo e muita lembrança. Ah, sem dúvida. Agora faz o convite também, Cláudio, onde que as pessoas te veem, te ouvem, te leem, te veem em vídeo. Vem em vídeo por enquanto não, mas o pessoal pode me ler lá no Sentaí, www.sentai.com. De vez em quando tô aparecendo na revista Preview, de vez em quando tô aparecendo na Folha, quem sabe em outros lugares também, espero eu. Mas acho que o pessoal pode me achar nisso também no meu podcast, no Cinematorium, que por enquanto tá numa pausa aí, porque eu tô numa doideira, mas que eu conto um pouco da história do cinema semanalmente, através de filmes, diretores, atores, movimentos e muito mais, com programas curtinhos aí, no máximo 20 minutos. Legal, show de bola. Muito bom. Gente, obrigado mais uma vez pela participação de vocês. Dani, tá aí mais um filme brasileiro agora. A gente saiu de uma trinca de grandes diretores hollywoodianos para cair no sertão brasileiro. Cinema nacional, um filme muito legal, que é Bacurau. É isso aí. Porque é fácil de rimar, então eu faço poesia. Mas é isso aí, valeu Cláudio, valeu Carissa, obrigado a todo mundo que tá ouvindo. E não se esqueçam, a arte é a fagulha da mudança, mas aí tem que ter boa vontade também, né? É isso mesmo, isso mesmo. O podcast Cinemação 334 fica por aqui e a gente se vê no próximo. Esse podcast foi editado pela Isso Aí Design. Tudo isso é forma com função. É design estratégico. É isso aí.